Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de Bolsa de Valores sem mimimi. Tudo bem, Roberto Indec? Saudade de você. Não posso dizer o mesmo. Ah, não pode. Deixa eu te perguntar, esse ano você já sofreu com futebol ou ainda não? Tá começando. Eu vou sofrer. Ô, André Moraes. Diga, não me poupe. Você até que, enfim, você tem participado, né? Você não tá de férias, tem participado ativamente dos Gamecast. Ativamente. Alguém tem que trabalhar nesse negócio. Tá muito frio, cara. Europa, Estados Unidos agora, né? Muito frio, né? Eu acho que ele não gosta de esquiar, deve ser isso. Nada, cara. Pior de tudo que é fugir do frio mesmo. No final do ano eu fui pro Tocantins, fiquei lá na casa dos meus pais lá. 40 graus na sombra, chovendo. Abafado, né? Nossa, umidade lá em cima, cara, que... Mas é ótimo, é uma delícia pra lá. Muito bom. André Moraes, eu gostei dessa mesa hoje recheada de pão de queijo, bolo. Não, isso é só quando fartura. a Martinha vem. É só quando a Martinha vem? Não tem nada. Porra, hoje eu cheguei aqui e não tinha nem a caneca, caneca. meu. Não tinha nem a caneca. Produção sempre trabalhando muito bem, né? Chegou hoje aqui uma jarra de água e mais nada. Eu falei, vamos tomar isso aonde? No gargalo, esse negócio só pra aqui? não perder o costume de você reclamar. É pra entendi. isso, entendeu? Entendi. Foi pensado. Será caso que a minha pensado. reclamação é Mas acho que pertinente ou não? 2023 já Ah, veio com mais cortes, não é? Inclusive, é a tocada de 2023 essa mesa aqui. É isso. É isso. É sobre isso. Mas não é pertinente não, né? A gente vê a jarra aqui, ó, pessoal, cada um tem um convidado aqui, cada um toma um pouquinho do gargalo aqui do negócio. E é importante também frisar outra coisa, viu? Daqui a pouco a gente já apresenta o convidado aqui, que os programas nossos esse ano estavam combinados de ser ao vivo. Sim. Por que este não é ao vivo? Porque a donzela aqui vai Isso. viajar. E aí quer falar fala de de você. mim, entendeu? E fala de Vou mim. viajar Pois é. trabalho, amigão. Ah, trabalho, que nada. Vai pra Goiânia, Brasília, Vou lá. pra Brasília, assiste futebol Goiânia. sertanejo, vem com um papo de que Olha, vai se tivesse show do sertanejo, é acho só que seria festa, ótimo. a viagem dele, né? É só cervejada pros clientes lá que eu vejo. Aliás, eu podia procurar, você me Pagode, deu uma boa ideia né? de começar a procurar aqui, galera de Goiânia e Brasília, estaremos essa semana lá, né, enquanto o Que dia você estará lá? Vamos lá, vamos começar por aí. Estarei em Brasília dia 25 e Goiânia dia 26. Aí, esse programa vai estar no ar no dia 25. Já aproveita Opa, aí já pra o eles pessoal pro happy hour. Já fazer indicações, né? Isso, é isso. De boas baladas, bons Isso, shows, festas. exatamente. Minha mulher vai ficar super É feliz. isso. Jorge Matheus parece que vai tocar na quarta-feira. Parece? Parece. Se não tocar, a gente vai na casa dele, né? Mas e aí, vamos lá. Vamos queria lá. que você apresentasse o convidado. Vamos porque hoje apresentar. É um papo todo especial, né? Um papo diferente. Diferente. É. Diferente que todo trader. Mas assim, ao mesmo tempo eu vi aqui no Gamecast, vocês já falaram bastante sobre esse tema, né? Mentalidade, emoção, trading. Mas você vai trazer coisas diferentes. É porque isso é mais importante que a análise técnica. O pessoal não sabe. Entendeu? Todo mundo quer saber onde que compra, entendeu? Mas você tá aqui pra isso. Tô aqui. Pra falar coisas diferentes. Juliano Milan, seja muito bem-vindo a essa cadeira do Gamecast. Prazer estar com essa dupla aqui na frente. Vamos ver o que vai sair hoje aqui. Vamos lá. Aliás, vou começar com uma polêmica aqui que ele adora. Por que você não gosta de ser chamado de coach? Porque assim, vou explicar pra vocês. Em 2010, eu fiz um curso de coaching nos Estados Unidos. E achei bastante superficial, vamos dizer assim, o conteúdo dele na época. Mas por curiosidade mesmo, vamos dizer assim, né? E hoje em dia é como aquela pessoa que quer fazer um curso de fim de semana de 8 horas e ser especialista em algum assunto. E é um mercado super aquecido, né? Os cursos de 12 mil reais, 16 mil reais. Esse mercado de cursos em qualquer área hoje em dia da certificado é gigantesco, né? E o meu trabalho, ele é como se fosse uma coisa única, não é algo que você vai encontrar aos montes. Exemplo, você mexer com meditação e alta performance que eu faço há 15, 20 anos com atletas olímpicos, são pouquíssimas. Eu não encontrei ainda um parceiro meu de trabalho que aplique nesse tanto de tempo meditação em alta performance de uma forma mais científica com atletas. Não encontrei. Então as pessoas perguntam assim, quem é o seu competidor, sabe? Coisas assim. Eu meio que navego no meu mar meio solitário, vamos dizer assim. Eu me sinto muito bem navegando de uma forma solitária. Então fica difícil você se intitular alguma coisa quando você tem uma carreira solitária. Quem me ajudou muito a definir a minha carreira, só te interrompendo um pouquinho, foi minha filha de 3 anos. Conhece a Júlia? Não, você não conhece ela? Conheço. Ah, conhece. Falei, Claro. Aí a Júlia um dia colocando pra dormir, teve uma discussão na salinha. O que seu pai faz, né? Ah, é fácil, médico, engenheiro, pô, o que seu pai faz, né? Aí ela falou assim, papai,
eu já descobri aquilo que você faz. Você é pensador de vida. Você é um cara que pensa sobre a vida, vamos dizer assim, né? Em meditação e tudo mais. Então, eu nas minhas palestras, eu abro dizendo assim, o que você faz? Eu sou um pensador de vida. É isso. Resumo é esse. Então, mas eu acho que coach é o que você faz. Não é o que o pessoal chama de... Tipo, uma aula de 8 horas para te ensinar qualquer coisa. Mas, por exemplo, no coach não tem meditação, entendeu? Não, sim. E o meu carro-chefe das minhas ferramentas... O que eu tô te falando é o seguinte, não é um processo com começo e meio e fim que dura 8 horas. É um processo que começa hoje e, por exemplo, enquanto no caso de um esportista que fica em alto nível, por exemplo, 10 anos, vai levar 10 anos, porque ele vai precisar se alimentar da parte emocional durante 10 anos, entendeu? Então é um trabalho... Cara, continuado, assim, talvez... Com consistência. Exatamente. Você poderia ser sem aventureiro. coach. Sem aventureiro. Não que... Hoje em dia eu uso muito a palavra mentor, porque mentor eu adoro, mentoria. eu prefiro mentoria também. sobre meditação, sobre técnicas. Aliás, duas palavras que a maioria das pessoas vem como pejorativos, né? Não digo a maioria, mas muita gente, né? Coach e trader também, né? A palavra trader também. Mas você tem muita semelhança entre os dois, né? Porque hoje em dia você faz curso a qualquer momento pra virar trader e começar a pegar o dinheiro dos seus amigos pra investir, não é assim? Então, pegar o dinheiro dos seus amigos pra investir não pode, né? Porque Sim, você não pode gerir dinheiro, a não Sim. ser que você seja gestor, né? Mas essa é a visão. Essa é a visão que todo mundo tem, né? Aliás, eu vou entrar que essa é uma das principais causas que eu vejo ao longo desses anos de experiência e principalmente ao longo desses últimos meses de pessoas que perdem dinheiro. Esses golpes, porque você pega um Esse dinheiro... é o suco da confusão. E eu vou te falar que às vezes não é nem golpe. Eu acho que às vezes é ganância do próprio trader que se coloca numa posição vantajosa dele ter conhecimentos e ferramentas e já saber a técnica, ter uma certa experiência e começar a pegar dinheiro de amigos, de família e etc. pra tradar pra ganhar mais dinheiro. Mas aí que vem a cagada. Então assim, tem uma galera... só pra terminar o raciocínio, André. Então assim, pra você que tem amigos que trazem resultados concretos, positivos, consistentes, mesmo assim eu não recomendo você tirar o seu dinheiro do bolso e passar para seu amigo ou sua amiga para que faça trades para você. Porque aí eu acho que assim, amigos, negócio à parte, essa é a primeira situação. E a segunda, isso no momento de perda, né? Que pode acontecer, porque, estamos nesse mercado de renda variável. Como é que fica essa situação? Então eu tenho visto muita gente reclamar desse tipo de situação. Então, cuidado com isso. Você também tem mais experiência nisso, né? Não, sim. Esse é um problema que chega até a mim, é recorrente. Não emprestei o dinheiro, eu tava me sentindo seguro, peguei o dinheiro da minha família, do meu pai, do meu irmão. E quando é assim, ainda se resolve em casa, mas do meu amigo, de não sei quem. Cara, isso é complicado. Porque né? a pessoa faz um curso, começa a pesquisar online, vai ganhando aquela autoconfiança, e aí é o mapa da confusão. Mas vamos começar eu queria falar começa do começo. Ele quis começar polêmico. Eu quis começar bagunçando. A produção contasse uma história. Eu ainda quero falar um pouco desse assunto aí. A produção adora essas polêmicas. Eu quero falar um pouco desse assunto. Mais à frente, pode ser. Deixa só a Só pra eu lembrar do que vocês estavam falando aí, vocês vão lembrar disso, que o Usain Bolt recentemente perdeu 65 milhões de reais num golpe financeiro. Aliás, assisti, não sei se você já assistiu, Juliano, até recomendei aqui, acho que recente, não sei se foi no Gamecast, mas para algumas pessoas, falei no Instagram, assisti no Netflix a minissérie com o Bernie Madoff, que é o golpista de Nova York, a maior pirâmide da história dos Estados Unidos e recente. E ele pegou gente grande, tipo, Porra! Produtora de cinema, os caras punham dinheiro, como Europa você falou, inteira. Sabe? Não, é porque meu amigo tá indo bem, você vai lá e o cara faz um pix, né? Vamos dizer assim, né? Aquela excelente. Mas isso é uma coisa mais rebuscada e tal. Foi uma fraude gigantesca. Cara, foi uma vergonha o que aconteceu ali, André. Não acho que é rebuscado, não. Acho que foi uma vergonha. Para os Estados Unidos. Cara, é diferente do cara que começou há 6 meses atrás, tá indo bem e tudo mais, aí conta pra não sei quem, aí o cara, então vou te dar um dinheiro pra investir também, e aquilo nunca acaba bem. Acaba... Sabia que tem uma neurocientista, Susan Andrews? Ela tem uns livros com a capa, tradução pra português é complicado, né? Os caras, como convencer as pessoas a fazer aquilo que você quer, mas nem esse é o título do livro, ela é uma PhD. E ela fala, quando você está diante de uma pessoa que tem autoridade no assunto, o seu cérebro inconsciente, ele shut down. Você fica muito mais emburrecido quando você está à frente de uma autoridade no assunto.
Você dá àquela pessoa uma confiança e um não questionamento. Qual é a posição mais comum dessa relação? Médico, né? Você vai lá com a sua filha pequena, o médico fala, não, tem que operar. Eu já sou um cara mais macaco velho, hoje em dia, então, por exemplo, eu pego a opinião de pelo menos 2, 3 médicos se for uma coisa mais séria, vamos dizer assim. Mas as pessoas, elas emburrecem na frente de uma autoridade, e o que ela fala é esse autoquestionamento. Então, ou o cara tem uma sumidade no assunto e você ou confia porque é amigo, porque veja que existe a confiança, né? Ah, ele entende mais que a gente, é um parente nosso que está estudando no mercado financeiro, e aí você vai lá depositar aquele dinheiro. Então, tem um pouco desse shutdown do nosso cérebro de não perceber os sinais, né? Porque existem sinais ali, né? Essas caras ali da série, você vê que algumas coisas eram estranhas, mas, como é que a pessoa podia ser enganado, né? O Usain Bolt tá lá colocando dinheiro. O cara vendeu a reputação dele muito bem, né? Impressionante, né? André, começa do início aí, por favor. A gente sempre gosta de começar do entender começo. Um pouco da história do convidado quando vem aqui pela primeira vez. Então eu queria que você contasse um pouco da sua história, de como começou, e aí, é claro, passando por todos os pontos que você considera importante para chegar até aqui como... A história. O mentor de tanta gente que é vencedor. Tanta gente boa. Esporte, né? Vamos começar do começo, então. Quando eu era criança, eu era um cara, criança meio diferente. Eu gostava daquela super interessante. Naquela época, tinha 12, 13 anos, falar sobre como o cérebro funciona. Eu falava, cara, eu quero entender como o cérebro humano funciona e talvez usar um pouco mais desse cérebro do que as pessoas, vamos dizer assim, e ajudar as pessoas. Então eu lembro que com 10, 11 anos, eu tinha esse propósito de querer entender o cérebro humano. Então o cérebro para mim foi sempre um assunto que fazia parte da minha fantasia, né? Tem gente que quer conquistar uma coisa quando fica adulto, eu queria conquistar esse conhecimento. Então eu lembro disso, acho que começou ali. Durante a faculdade eu fiz Getúlio Vargas, administração de empresas, entre os primeiros colocados, eu passei em primeiro colocado em Unicamp, e um monte de coisas que eu na época que eu fiz o vestibular. Então essa parte de me comprovar intelectualmente, porque é uma forma de você comprovar seu intelecto, vamos dizer assim, de uma forma competitiva perante os outros, não é verdade? Para isso que serve esse vestibular e tudo mais. Se você passa em primeiro e segundo, ainda mais, né? Então assim, FAP, primeiro lugar. Então assim, tive bolsa de um monte de lugar, resolvi fazer Getúlio Vargas na época, passei na FEA, uma série de coisas. E fazer Olimpíada de Matemática. Então eu tenho uma mente muito racional. E durante a faculdade de Getúlio Vargas, eu lembro que eu tive aula com o Mantega me dava aula, Henrique Meirelles, eu fui diretor de projetos de uma empresa, como se fosse uma empresa júnior ali, né? Então eu tive reunião com o Jorge Paulo Lema, com o Marcel Telles, na época que o Marcel Telles, porque a empresa júnior ali fazia aproximação entre as empresas e a Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas naquela época, para quem não conhece, a gente está falando aqui de 95, ela era a melhor faculdade da América Latina. E existia até uma soberba, né? Assim, do tipo... Não existia competidor. A GV nunca imaginou que existiriam competidores para ela. Naquela época que ela era a GV. Formavam 150 alunos por ano, vamos dizer assim. Acho que era mais ou menos a média disso. A E e a P, na administração pública e administração de empresas. Henrique Meirelles dava palestra. Então, já tive reunião com o Henrique Meirelles na época do Bank Boston. E eu queria um projeto de aproximar as empresas da faculdade. Era um projeto de semana de recrutamento. Então, as empresas iam dar uma palestra na faculdade e eu dava um disquete para eles, na época do disquete, com um banco de dados de todos os alunos para recrutamento. E aí eu tinha a porta aberta para conversar com as empresas. E quem recebia? Eu era um aluno, tinha 17. Entrei na faculdade com 16 para 17. Eu era recebido pelo Jorge Paulo Lema, eu era recebido pelo Henrique Meirelles em reunião, porque a GV naquela época abria essa porta. Você mandava um fax, eu lembro que a gente mandava um fax. E a gente cobrava, acho que era $3.000. Assim, a empresa Juru nunca viu tanto dinheiro na vida, porque eu inventei esse projeto. E a gente cobrava, na época, $3.000 ou $4.000 de cada empresa que vinha da palestra. Aí, quando foi um sucesso, eu comecei a criar a semana de recrutamento banco. Foi aí que eu conheci o Jorge Paulo Lema, o Marcel Telles, era naquela época, né? E a gente fazia essas aproximações, eu podia entender um pouco mais das empresas e também da faculdade no dia a dia. E uma das coisas que eu percebia é que aquele nível de sucesso que é vendido, idolatrado pelo mundo, até hoje é assim, eu convivia com aquelas pessoas no dia a dia, eu via as pessoas muito tensas, muito ansiosas e muito infelizes. Eu falo, caramba, eu quero, além de ter sucesso, ser um cara feliz. Então, esse assunto felicidade, para mim, e ansiedade, me chamou muita atenção na faculdade. Eu percebia que o ambiente de trabalho era um ambiente tenso, onde as pessoas se matavam e não necessariamente eram felizes. Tive chefes brilhantes, milionários aí, companheira de baia, Juliana Azevedo, que hoje é presidente da América Latina, a minha chefe na época que me contratou na Procter & Gamble, que eu trabalhei, presidente VP da Procter & Gamble Mundial, ela faz Head of Board of Directors, Coca-Cola sai na capa da Forbes. Mas eram pessoas assim, até que a Melanie conseguia gerenciar bem essas emoções no dia a dia no mercado de trabalho.
Mas eu vivi o sonho, né? Melhor faculdade, tava no topo, mas eu percebi uma galera infeliz. Essa era o resumo. Eu falei, cara, eu preciso sair daqui, aprender sobre o cérebro, aprender sobre o ser humano. E como eu posso voltar depois e ensinar essa galera a ter sucesso com qualidade de vida. Então, o meu diferencial hoje em dia é entregar mais performance com mais qualidade de vida. Performance com mais saúde mental, emocional e física. Porque quando você está mais saudável, você rende mais. É como se você não precisasse largar tudo e comprasse uma pousada, que é o sonho de qualquer pessoa que está estressada, é férias e comprar uma pousada na praia. Deve ser seu sonho, né, Roberto? Não, pior que não. Mas vou te falar que do meu padrasto que é americano, ele veio pra cá a última vez. Eu levei ele aqui pro litoral norte de São Paulo. Não tem pousada suficiente pra todo mundo. Não, ele veio pra mim e ele falou assim, putz, tô pensando, vai ter eleições nos Estados Unidos, não sei o que lá, ele é republicano, né, Trump, não sei o que na cabeça, aqueles irlandeses, assim, mora no norte dos Estados Unidos. E marido da minha mãe, ele falou, puta, eu quero largar tudo. Se o Biden ganhar, eu vou abrir uma pousada aqui no litoral norte. Eu falei, pô, você não sabe nem falar oi em português, cara. Como é que você quer abrir um negócio aqui, cara? Fora que, cara, o cara acostumado com essa vida que a gente leva, que o primeiro mês é uma beleza, depois disso deve ser uma merda. Puta, não tem nada pra fazer. Nossa, e tal, você vai ficando incomodado. Assim. Cara, e ganhar dinheiro com pousada não é fácil, não. Não é fácil. Então, assim, eu acho que no fundo foi essa vontade de propósito mesmo, de entender como entregar mais sucesso com qualidade de vida. Porque você se formou em que ano? Eu entrei na faculdade em 95, né? Então, da turma de 98. Uma das coisas que eu percebo quando eu penso em ser humano, é que eu falo sempre assim, chegar no topo do Everest é para poucos, verdade. Mas se manter no topo do Everest é difícil. É difícil. E eu trabalho com pessoas que se mantêm no topo do Everest, porque é toda uma técnica, é inóspito. O ar é agressivo, você pode morrer a qualquer momento. Então, assim, querer chegar no topo, mas chegar no topo e se manter no topo, e ainda com qualidade de vida, sem se matar no processo, né? E desenvolver uma saúde, ficar doente, e ter que dormir tomando remédio, acordar tomando remédio, porque a maioria das pessoas são assim. O meu diferencial, acho que é esse, é conseguir aliar sucesso com qualidade de vida em alta performance. Esse sucesso com qualidade de vida, pra gente trazer pro mundo trader, André, vê se eu tô errado, né? É uma vida muito solitária. Uhum. Você acha que essa parte da solidão do trader, isso pode atrapalhar ou ajudar depende nesse processo da pessoa, né? Tem gente que é jamais introvert. Esse cara vai estar melhor num lugar mais isolado. Você que é um cara super RP social, não te vejo fazendo trade o dia todo. O André eu já consigo ver nesse perfil. Né? Assim, vai se sentir confortável ali, tranquilo. Na verdade eu gosto de monitorar tudo o tempo inteiro. Não necessariamente fazer alguma coisa. Sim. Porque uma coisa no trade é o seguinte, a maior parte do tempo você não tá fazendo nada, você tá de fora esperando. Sim, no momento certo. Né? Agora, por exemplo, como eu sei que as oportunidades vão aparecer de um dia pro outro e tudo mais, até nas férias eu mantenho uma ligação com o mercado, porque às vezes o que eu fiquei esperando 6 meses para acontecer... Chegou a hora para acontecer. E aí, a ação, o que é? É olhar aquilo ali, estudar meia hora, tomar decisão, passar a decisão para alguém que vai executar aquilo e acabou. Entendeu? É que nem jogar golfe, o cara mais anda do que dá atacada, né? Quantos minutos o cara dá atacada num jogo de golfe? Aliás, que esporte chato, hein? O cara anda e dá atacada. Você sabe que Mário Casaca, nosso fiel produtor, ele é um golfista de primeira qualidade. Que é isso, Roberto Indec, me respeita. Pô. Que isso, cara, me respeita. Você me falou outro dia que foi lá jogar com o pessoal, fazer networking. Nunca, nem virtualmente. mas vamos lá, cara, beleza, você saiu com essa ideia, mas quando que você tirou essa ideia do papel e começou a focar nisso? Eu fui começar a buscar... Eu lembro que na época da Getúlio Vargas, a GV naquela época, não sei como é que é hoje em dia, os cursos eram muito técnicos. Então tinha matemática, 1º grau, 2º grau, 3º grau, tinha muita contabilidade, a gente tinha muito... Existiam umas aulas ali com psicólogo, sociólogo, mas eram aquelas aulas que você falava, ei, delícia, né? Essa aula você relaxava. Na aula de finanças você ficava tenso. Então a gente não levava muito a sério essas matérias naquela época. E eu comecei a ler muito, né? Mais autodidata. E tinha um cara que escreveu um livro chamado Criatividade nos Negócios, que eram 2 professores de Stanford, que já davam, em 95, 96, uma cadeira de criatividade dentro de Stanford para business. Você nunca podia imaginar uma matéria de criatividade.
E tudo que eles reuniam em estudos, pensa o seguinte, o maquinário para estudar o cérebro, ele tem evolução nos últimos 20 anos, que são os MRIs da vida. Até então a gente não entendia cérebro. A gente não tinha maquinário suficiente, nem tecnologia para entender como o cérebro funciona. Você tira o cérebro do corpo humano, é uma esponja que não te diz muita coisa do que acontece lá dentro. É um monte de caminho, é uma carne esponjosa. E aí, o que esse cara faz? Ninguém conseguia entender. Então, em 95... essas áreas de estudo sobre comportamento humano, criatividade, era muito mais a observação do resultado final do que uma coisa técnica e científica comprovada hoje em dia. Você tinha meio que umas intuições do que, como é que funcionavam as coisas. E aí eles fizeram um resumo do livro dos principais CEOs mais criativos do mundo, entrevistando esses caras e perguntando o que eles faziam para se manter no topo, vamos dizer assim, de criatividade e de rendimento. E ele chegava a algumas conclusões. Então os caras falavam assim, eu faço yoga. Aí tinha um cara que falava assim, eu faço meditação, sem meditação. Hoje em dia, por exemplo, numa reunião, chegam com um monte de dados e eu vou usar muito mais a minha intuição do que necessariamente os dados. Eu faço uma combinação entre intuição e dados. Não tem só como você tomar decisões baseado na técnica. As melhores decisões que eu tomei na minha vida foram baseadas na intuição, em criatividade e tudo mais. Então eu comecei a falei, poxa, vamos começar a buscar. Não entendia nada de meditação, eu tinha 17, 18 anos. Comecei a buscar, viajar pelo mundo atrás desses cursos. Quando eu saí da Procter & Gamble, falei, vou tirar um ano sabático, vou atrás disso. Só que a meditação, ela é muito presente dentro de raízes zero científicas e 100% espirituais, vamos dizer assim, né? A meditação, ela vem dentro de uma prática espiritual. Usada, às vezes, também dentro de uma arte de guerra, porque samurais, por exemplo, quando você medita, você realmente constrói um supercérebro. Isso é científico, posso citar vários livros aqui, que mostram, por exemplo, que você reduz o consumo de oxigênio em meditação. Seu batimento cardíaco chega a bater 35 por minuto, que nem durante o sono você bate em meditação. Isso, por exemplo, no momento de guerra, de sobrevivência de um daqueles samurais, o cara pode entrar em meditação e aguentar temperaturas mais severas frias e não morrer. Ele vai diminuir o metabolismo do corpo dele, não precisar tanto de comida. Então, a meditação também tem um lado mais de transformar você num super-herói, num super-cérebro, do ponto de vista de ser um guerreiro, um soldado. Então, nas artes marciais também tem muito, se a gente for ver, essa disciplina do corpo e disciplina da mente, né? Kung Fu e tudo mais, essas artes marciais. E foi isso, eu comecei a buscar onde tinham esses cursos que falavam, esbarravam muito no lado espiritual, vamos dizer assim. Então, acho que o meu diferencial foi entrar lá dentro, buscar a técnica, aprender a técnica, desenvolver a minha, mas hoje em dia desprovida de religião, de um ponto de vista mais objetivo e técnico daquilo que é comprovado e existe cientificamente. E dei muita sorte, porque quando eu comecei a surfar essa onda em 97, 98, hoje em dia meditação virou protocolo e virou uma coisa super bem falada. Mas eu já pratico isso há 15 anos, vamos dizer assim. E a ciência vem corroborando com tudo isso, mostrando como ela realmente é benéfica. Legal. E aí, você... a partir da sua experiência, você começou a aplicar isso... Exemplo, eu fui morar nos Estados Unidos. Quando eu voltei, tinha uma capa da Veja com o Deepak Chopra, acho que foi 2001. Capa da Veja, um assunto, né? E eu comecei a ser chamado para dar palestra. Comecei a dar muita palestra em empresa, mostrando a parte de gestão de ansiedade e estresse. Em 2000, isso, o mercado ficou aquecido. Eu comecei a dar muita palestra nas empresas. E aí, no interior de São Paulo, eu tive uma oportunidade de ter uma coluna no jornal chamado Dicas para uma Vida Melhor. Aí foi um sucesso, o retorno da coluna, eu virei um programa de rádio 3 vezes na semana, Dicas para uma Vida Melhor, que eu trazia um pouco do que eu fazia, entrevistava as pessoas também. Virou um programa de televisão. Então, assim, eu vivi um pouco disso e das palestras. E apareceu alguns clientes, como se fosse uma consultoria individual do que eu fazia para as empresas. Eu dei muita sorte, assim, eu comecei a trabalhar muito com atletas de alto nível. Então, chegaram alguns atletas do futebol, o Lucas foi um dos maiores do futebol que eu peguei na época, que ele era parceiro ali do Neymar, o Lucas Moura. Trabalhei com ele, com a família dele toda, no processo de venda dele para o Paris Saint-Germain. Os bastidores ali dele, técnicas de como ele gerenciar a pressão dentro de campo, momento de dúvida, quando ele sucumbia em campo e tudo mais. E depois disso veio o Xuxa, que era empresário do Thiago Pereira. Então o Thiago Pereira foi um case para mim em 2012. O Xuxa nadador também. Xuxa nadador, empresário do Thiago Pereira na época. Sim. Me chamou, porque o Thiago Pereira vinha de um histórico aí de pegar 4º lugar em campeonatos. A mídia começou a macetá-lo muito. Lá vem um 4º lugar, sabe? Ele começou a se sentir abalado com isso. Ele já tinha feito trabalho, tinha um comitê ali, uma comissão ali olímpica dele. E alguns meses antes de Londres, o Xuxa chegou e falou assim: olha, Juliano, preciso da sua ajuda, a gente tentou de tudo, não quero perder essa oportunidade, acho que o Thiago tem potencial de medalha, mas do jeito que tá andando tá difícil essas chances acontecerem. Isso psicologicamente falando, né?
Mentalmente falando, né? Eu gosto de falar mental e emocional, não tanto... E aí, quando a gente fala de psicologia, a gente lida com temas de saúde, né? Vamos dizer assim, né? Psicologia é saúde. Quando a gente fala psicologicamente falando, é algum problema de saúde que está instalado ali. Então, um profissional da área da saúde. Eu não mexo, por exemplo, com dramas e conflitos emocionais das pessoas. A minha área é mais meditação, gerenciamento de estresse e ansiedade. Então, quando o Thiago chegou para mim, ele estava abalado mental e emocionalmente, ele vinha com um histórico ali de pegar 4º lugar. A gente fez um trabalho por 3, 4 meses antes das Olimpíadas, onde eu ensinei técnicas para ele de gerenciamento mental, meditação, a gente fazia exercícios de concentração. O meu método que eu criei é um método como se fosse uma ginástica. Da mesma forma que se você dispara os neurônios numa direção, todos os dias, uma pessoa que se irrita muito, ela vai ficar cada vez mais facilmente irritada, porque todo dia ela se irrita. É condicionamento. Então, eu criei alguns exercícios mentais que eu passo para os meus atletas e clientes, para eles fazerem todos os dias. Uma ginástica mental ali, cerebral, de uns 3, 4 minutos por dia. Alguns fazem mais, 20 minutos. E é isso que vai te dar o ganho, como se fosse um músculo, para que diante de um estresse você não perca seu autocontrole e sua gestão emocional. Com o Thiago, por exemplo, ele tinha um treino muito longo, eram 4 horas de piscina por dia. Caraca, velho. E a sua mente faz o que nessas 4 horas? Um trader não fica sozinho naquela mesa, mas um nadador também fica 4 horas na piscina. Não, e nadando, velho. Pensando o quê? É um silêncio, sem música, sem nada no seu ouvido. Você pensa. Não, você a tem sua que estar mente... concentrado no mercado, né? Você vai ficar pensando em besteira, né? A mente dele. Então, assim, pô, Thiago, o que você pensa durante... Tava pensando outro dia, tava fazendo um treino lá, pensando na minha net, que eu precisava instalar a net. Falei, poxa, vamos organizar aquilo que você pensa durante o seu treino. Então, ninguém tinha trabalhado com ele o que ele ia pensar durante o treino. Ou ocupasse a mente dele de uma forma que é científica, que produz mais resultado do que simplesmente deixar sua mente à deriva e fazer algo físico desconectado do corpo. Que é o que você vê na academia. Todo mundo com fone de ouvido no celular, malhando a perna, mas como se a perna fosse outra pessoa, vamos dizer assim. O corpo vai para academia, a pessoa está em outro lugar, e isso a gente sabe que diminui performance. Então, treiná-lo a estar presente. Eu também lembro que na época do Thiago já faz para 2012, a gente está em 2022, 10 anos. 2023. Então, assim, tô ainda em 2022. Já passou um pouco do tempo, mas eu lembro assim que o Thiago tinha um problema. Isso ele também já falou abertamente, que era a parte de... Quando você tá numa prova de 2 minutos ali, as pessoas não entendem, mas existe todo um planejamento do que você tem que fazer a cada momento. Você não pode chegar só a nadar mais rápido e chegar. É estratégia. Estratégia de como você vai chegar na borda da piscina, como é que você vai ondular o seu corpo, aonde que você vai colocar o seu principal combustível. O corpo não aguenta dar o máximo o tempo todo. Esse máximo tem que entrar na hora certa. Você tem um planejamento de tudo isso. Só que se você fica nervoso na hora da prova, você esquece pedaços dessa lógica que você criou. E ele tinha isso, quando ele estava nadando e ele via ou sentia os competidores um pouco à frente, ele se desestabilizava um pouco e acelerava mais. Então, com ele, era mais ele focar no nado dele, esquecer os competidores e manter um pouco o que a rotina do que ele tinha pensado pro nado dele, vamos dizer assim, sem se desestabilizar com... Agora, não adianta só a teoria. Se você não tem um exercício mental diário, você não vai ter a força mental necessária para segurar o foco naquela hora. Então, não é só, segura o foco. Não, você tem que ter treinado para segurar o foco. Também não levanta 20 quilos se você não tiver braço para isso. Você tem que ter treinado. Então existe o treino aí. E na prova, por exemplo, que ele ganhou, que ele bateu o Phelps, o sonho dele era bater o Phelps. Ele bateu, pegou medalha de prata e o Phelps pegou o 4º lugar naquela prova. A gente fez todo um treino, inclusive, por exemplo, no dia da prova. O que ele ia fazer na hora que ele acordava, o que ele ia pensar. Eu criei coisas para ele pensar o dia todo. Então ele tinha tarefas para pensar. Eu não deixei a mente dele à deriva. Pensando. Porque se eu, por exemplo, cara, daqui a pouco eu vou pular na porra da piscina. Tá lá o Phelps. Então, o cara... você tinha que tirar a mente disso. Naquela época ele não tinha ganho. Eu perguntei. 28 medalhas, mas no final das contas o cara ganhou 28 medalhas. Quando você vai competir com o Phelps, você já pensa no 2º lugar, né? Certeza. Você tem um outro cara, você pensa em terceiro, o terceiro vira ouro, né? E o sonho dele era bater o Phelps, ele conseguiu bater o Phelps, né? A gente trabalhou isso em meditação e tudo mais. Então, uma das coisas que tinha, por exemplo, eu lembro que eu perguntava, Thiago, qual é a sua rotina quando você vai lá pro Centro Olímpico, pra piscina? Eu pego minha mochila, então vamos pensar nesse momento, vamos tentar musicalizar esse momento, foco é na mochila, é no carro, isso é uma coisa que eu ensino pro Bruno também. É o momento, você não vai deixar a sua mente pensar no todo, você vai pensar num pedacinho que você vai executar, porque se você não treinar a sua mente no momento fora, não vai ser na água que ela vai estar habilitada a pensar no momento. Um atleta não pode pensar no todo.
Quem pensa no todo é fora, o técnico. Por isso que existe um cara fora de quadra. O Bruno tem que pensar no saque, na distribuição de bola, em cada momento. O Bruno, que você fala... Bruninho, capitão da seleção. De vôlei. Trabalho com ele desde 2002, quando eles perderam pra Rússia naquela final horrorosa lá em 2002. Cara, eu lembro. E aí depois disso o Bruno me procurou, eu trabalho com ele desde então, com o Ouro em 2016. 2016, dos 6 da quadra, 4 trabalhavam comigo, estavam preparados para aguentar um canhão emocional que foi se jogar em casa, né? Uma pressão gigantesca de medalha. Quase nada, né, cara? Porque, tipo assim, a gente tá jogando aqui no Brasil e tem obrigação de... Então, assim, eu tive a felicidade. Por que eu falo, assim, que a vida foi muito generosa comigo? Quando eu pego um atleta para trabalhar, eu consigo ver o resultado na hora, porque é televisionado. Se eu pegar você pra trabalhar, eu não vou ver. Tem câmera pra ver a sua performance? Não tem, né? Não sei. E às vezes é muito mais coletivo quando você trabalha numa empresa, né? Você vai saber aquilo que você rendeu mais, né? A ideia. Mas ali é individual. Eu trabalho hoje com o Raulzinho, né? Do basquete. Numa sessão, tal assunto, tal meditação, tal visualização. E na próxima eu já consigo televisionar e ver o resultado daquilo que a gente trabalhou. Eu não tenho isso com outros clientes, vamos dizer assim. Então o esporte é muito legal por causa disso. Ele te permite também acompanhar o resultado. Aliás, o Raulzinho recentemente foi elogiado pelo melhor jogador do Cleveland, que é o time de basquete que ele joga, né? É que eu acompanho um pouquinho, viu, Mário? Com certeza. Donovan Mitchell, aliás, pode procurar aí. Tô aqui agora, Tá nesse vendo? momento. E as pessoas não entendem como é difícil para um brasileiro. Tudo bem que o Raul tá ali, né? Ele é um dos únicos brasileiros hoje em dia. Como é difícil você, de novo, estar no Everest, porque a NBA, ela é um Everest. Você pode ficar no banco, mas assim, não acha que o banco lá é fácil. Porra. Nem o banco porque é fácil. Assim, o banco não é fácil, porque os caras tiram mesmo, mandam você pro mercado europeu e acabou, não tem essa. Você se manter ali, pelo tanto de ano que o Raul tá, o cara tem que ter uma força mental muito grande, senão o cara não vai aguentar ficar onde ele tá. Não dá. Sem dúvida. O André, de tudo isso que o Juliano trouxe, cara, eu acho que tem muita similaridade também com o mundo do trader, né? Com certeza. Com certeza. Porque, bom, primeiro, o trader que vai ficar 15, 20, 30 anos, ele tá no topo do Everest também, né? Porque você tá... os seus competidores são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas que desenvolveram sistemas, que trabalham automaticamente, que são extremamente rápidos, muito mais do que você, são pessoas que eventualmente têm uma estrutura muito melhor do que você tem, né? Mas muita gente que opera em casa, tem muita gente que opera no escritório, enquanto tem gente que aluga uma sala do lado da bolsa, porque a informação dele, quando ele clica no botão, se ele clicar ao mesmo tempo, ele vai chegar com 1/50 de segundo antes de não sabia você. disso. Então, robôs que operam em alta frequência geralmente ficam ali por perto da bolsa. Então, você tem uma série, você está no topo do Everest, né? E as técnicas, com o passar do tempo, elas também ficam automatizadas na sua cabeça, mas então você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você só tem que ir lá e fazer numa pressão absurda. Mas o maior inimigo é você mesmo, né? O seu cérebro emocional ali, o que ele vai fazer de boicotar você naquela hora que você já sabe o que você tem que fazer. Exato. Então, o que acontece? Porra, às vezes o cara entende tudo de mercado, o cara tem toda a técnica e tudo mais, e chega num dia que ele se descontrola, ele bota tudo a perder. Né? Muito semelhante ao Thiago. O Thiago, por exemplo, ganhava mundiais, mas as Olimpíadas, campeonatos mais severos assim. Exato. A única diferença é que, por exemplo, se o Bruninho não tá bem emocionalmente numa final de Olimpíadas, ele só vai ter outra oportunidade, na melhor das hipóteses, daqui a 4 anos. É verdade. Então é mais cruel. O mercado mais te dá mais chance. Mas de certa forma te dá mais tempo de amadurecer. O mercado não tem todo dia. Então, por um lado, isso tira um pouco a pressão, porque hoje não deu, mas amanhã tem de novo, então fica mais fácil. Mas por outro... Eu vou comparar com a NBA, então, porque a NBA você tem jogo quase todo dia. Você processar a sua perda e tá sorrindo no dia seguinte e jogando o seu máximo, é isso que você quis dizer. Você tem que ir pro chão e depois voltar muito rápido, não é? Tem um lado bom também. Não deu certo hoje, amanhã vai dar, entendeu? Mas nem todo mundo leva assim. Sim, não. ok. E algumas perdas são maiores, a pessoa fica mais abalada. Uma coisa é você perder um jogo sabendo que amanhã tem outro e amanhã você tem outra oportunidade. Outra coisa é você perder um jogo e, cara, o próximo daquele jeito ali é só daqui a 4 anos. Sim, é mais pressão. A pressão é como, eu digo assim, é como se fosse uma pirâmide invertida, a pressão que o Thiago tinha. E outra, você não escolhe o horário da sua prova, é aquela prova que os caras sorteiam lá, você vai nadar naquele minuto e é 2 minutos. Você treinou 4 anos para 2 minutos. É uma pressão emocional gigantesca. Exatamente. E outra coisa boa é que com o passar do tempo você percebe que
a maior 95% do tempo você fica de fora do mercado. Ou, assim, eu tô falando em operações day trade, né? Você vai executar aquilo que você está preparado para executar, assim, poucos momentos durante um dia. No swing trade é pior ainda, porque às vezes a gente passa 1, 2 semanas de braço cruzado só se preparando para determinado momento, entendeu? Então, a gente não tem essa coisa de que, cara, você só vai ter 2 minutos. Não vai, você vai ter... Mas é alta performance. Sim, é alta performance. Por isso que eu falo que... A ficar de fora talvez seja mais difícil do que ter que ficar operando o tempo inteiro, ou ter que tomar decisões o tempo inteiro. Por isso que eu acho que você falou que tem muito a ver, porque eu acho que tudo que envolve alta performance e cérebro é muito semelhante à forma que o cérebro opera, independente da raça, religião que você tem, sexo, é cérebro. É um órgão bem mapeado aí de como ele funciona, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que não tem muito a ver com trader, tem a ver com um profissional do esporte. O trader, com o passar do tempo, depois de 15, 20, 30 anos de mercado, ele, claro, perde um pouco de agilidade, ele fica mais cansado e tudo mais, mas ele ganha experiência. E experiência eu acho que é mais importante do que a agilidade, tem seu lugar, por né? exemplo. Né? O esportista não, ele sabe que, por exemplo, não ganhei essa Olimpíadas, mas eu tenho mais 10 pela frente nos próximos... Ele não tem isso, ele tem mais uma ou duas. Mais de novo, mais ansiedade, mais pressão. Isso adiciona mais pressão? Mas, como é que essas pessoas lidam com isso? Muito, muito difícil. E fora isso, a pressão financeira. Sim, porque dinheiro de 12, é sobrevivência. 15 anos, ele não vai mais ver daquilo. Nada. Bruno, por exemplo, se ele parar de jogar, ele parou de ganhar. No dia seguinte, ele tá ganhando R$0 na conta dele. Então, se ele não soube administrar o dinheiro, o que a maioria desses atletas muitas vezes não sabem, tem 3 casamentos, cada casamento metade vai embora. O cara chega no final de vida, eu conheço vários atletas que tem 2 medalhas de ouro que hoje em dia não tem morando na casa dos pais de novo, nesse grau. Porque tinha um padrão de vida, né? Altas marcas, que não era sustentável porque ele não ia jogar a vida toda, não é? Com certeza. Então não dá para sustentar aquilo, né? Vamos dizer assim. Aliás, era sustentável enquanto ele ganhava 200 mil por mês, né? Em algum momento ele não ia ter mais zero. Vai para zero. Zero. Você já viu tanto de atleta querendo ser político? Cargo de vereador é desespero, porque tá no zero. Então você vai usar o nome que te conhecem para tentar... são 4 anos de salário fixo. Mas assim, tudo bem que não é um salário que se compara com o que os caras ganhavam. Mas assim, você vê o desespero, né? E é triste, por isso que eu acho que requer essa gestão de carreira, vamos dizer assim, né? Gestão de mentalidade, gestão de carreira, saber onde você está pisando, porque então, é um mercado de altíssimo risco. Isso a gente está falando para atletas que chegam no topo. E aquele cara que tentou o topo, tá ganhando pouquinho num clube, e mesmo assim, com 30, 40 anos, vai ter que ficar no zero. Mas deixa eu te perguntar. Já tá próximo do zero, né? Aí como é que faz? Cara, porque você fala pra ele, guarda dinheiro. Mas o cara ganha 5, 6 mil por mês, 7 mil. Mas talvez esse esteja pensando em muitas outras situações que o cara que ganha 100, 200 mil não pensa. Talvez, mas assim, ele vai ter que pensar numa faculdade, fazer alguma coisa, ele tá pensando ali como é que ele pode. Geralmente esses caras fazem isso. Sim. Faz uma faculdade online aí, pra garantir começar uma carreira muito próxima do que ele vai estar ganhando ali depois no futuro. Mas, poxa, é difícil, né? Não é uma coisa que se você não souber gerenciar, você dá uma desmoronada. Drogas, né? Álcool, alcoolismo é muito comum em pós-carreira, muito comum. Também no trade também, né? Imagino. No trader também, eu assim, talvez é um pouco menos do que você tá falando, assim, não é alguma coisa... Eu acho que mudou bastante, né, dos últimos anos pra cá. Não, porque se a gente for ver nos filmes, né? É que o mercado cresceu muito, mas né? gente, Sim. filme é caricatura. Eu tenho horror, sabe o que acontece? Mas Hollywood faz isso. Hollywood, assim, com raríssimas exceções, só faz filme de picareta, entendeu? E a gente do outro lado fica, porque eu vou assistir não sei o que de Wall Street. Cara, eu não vou assistir o do nada Jordan disso. Belfort lá, o Lobo de Wall Street. O filme, ele é legal, ele é interativo, ele traz lá, mas é isso que o André tá trazendo. Então, cara, mas é que assim, é péssimo, entendo eu, pra imagem do trailer, porque não é aquilo, né? Não é aquilo, entendeu? Assim, mostra um cara escroto, né? Geralmente safado, viciado em droga, que se pra ganhar 3, 4 centavos a mais na ação, o cara vende a mãe. Vende a mãe, entendeu? então, André, o próprio Billions, né? É um pouco... o Billions mostra isso, né? Dinheiro por dinheiro. Dane-se qualquer pessoa, qualquer relação humana. Faz qualquer coisa pra ganhar o trade. E, de fato, assim, pode ser que tenha gente que faça Com isso, certeza mas tem. eu não, entendeu? Assim, e as pessoas que são sérias nesse business não fazem qualquer coisa pra ganhar dinheiro, né? Mas porque tem uma reputação no mercado. Eu fiquei dentro de corretora durante mais de 10 anos. As pessoas, e como é que é a pressão dentro da corretora? Pressão pra quê? Não, pra você dar um call.
Não tem pressão para dar um call. O cara me contratou para eu ajudar o cliente a tomar boas decisões. O cara não pode... Nunca ninguém me pressionou, falou que eu tinha que fazer isso, aquilo, porque... Bom, primeiro que eu não aceitaria. Então, acho que assim, nunca nem pensaram em fazer esse propósito. E segundo, porque não faz sentido, né? Assim, pressão... Então não é como Hollywood fala. Não é. E eu tenho, assim, não é... Eu sei que o que você enxerga é isso, porque é isso que é vendido, mas não é assim que funciona. Fica o recado aí pro Martin Scorsese. André não gosta. Menos. O filme que eu acho legal é A Grande Aposta. A Grande Aposta conta a história. Muito legal. De 3 players de mercado que ganharam dinheiro com a crise imobiliária, mas porque eles viram... Analista, inteligência, foi atrás, estratégia. Então, é isso aí, cara. Tem que fazer filme sobre isso, entendeu? Tem que fazer filme sobre o gestor que vence o mercado há 20 anos. Tá. Entendeu? Usando o quê? Da experiência dele, da inteligência dele e tal. Enfim. Desabafo. É isso, André Pistola. Mas esse é o bom corte. que dá uma aliviada, todo mundo sorrindo agora. Um corte já fez. Mas deixa eu te falar uma coisa que você tocou no assunto. Porque uma coisa é você trabalhar para resolver um problema pontual, né? Por exemplo, determinado atleta tem Olimpíadas aqui 6 meses, 1 ano, eu vou trabalhar com esse cara 6 meses para que ele chegue lá e desempenhe o seu melhor. A maioria dos meus clientes não é assim. Então, é isso que eu tô te falando. Você trabalha de... também com gestão de carreira, porque eu acho que isso eu tô há 10 anos com o Bruno, né? Então, a gestão da vida dele, né? No dia a dia ali, a meditação e tudo mais. E vamos falar um pouquinho de cérebro, porque eu acho que eu posso dividir com vocês. Lá. Sim, claro. Muito interessante. Cérebro é fascinante. Não sei se todo mundo é apaixonado por cérebro que nem eu, mas... Certamente não é. Mas vamos ficar, depois desse podcast, vamos ficar apaixonados em cérebro. Isso que está entre a orelha de vocês serve para muito mais coisas do que vocês possam imaginar. Pense que na natureza, o cérebro humano é o que há de mais evoluído na Terra. Não existe nada comparado com o cérebro humano. Isso é óbvio, a gente é a raça que está dominando isso aqui. Quando a gente estuda o cérebro humano do ponto de vista mais científico, o cérebro humano ele é a soma total de todas as estruturas neurológicas que existem na Terra. Então, na base da sua coluna, se a gente for analisar a base da sua coluna, o cérebro ali se formando ali da base da coluna, ele tem camadas como se fosse uma cebola muito semelhante aos répteis. Então, quase as mesmas funções. O cérebro humano tem um tempo de vida de 200 mil anos. Mas tem organelas, estruturas ali cerebrais que têm estruturas presentes na Terra e em outras espécies 100, 200, 300 milhões de anos. É muito ano, não é? Pensa. E para que serve tudo que a gente entende por neurônio? Neurônio, onde tem neurônio, tem movimento. Planta não tem neurônio. Neurônio é uma célula que está presente, onde tem tentativa de resposta. E quando você estuda cérebro em qualquer estrutura neural, você vai falar um pouco de neurônio e como é que o neurônio funciona. O neurônio ele vai sempre funcionar na base do estímulo, ele vai tentar, vai sentir o ambiente e ele vai começar a se movimentar. Um molúsculo, por exemplo, que é uma estrutura que tem menos neurônios comparado com todas as espécies, 250 mil, ele está ali responsável por se movimentar, porque se a água estiver mais quente ali, ele vai para lá, ele não vai ficar uma planta, se não tiver água, ela morre. Ela não vai ser andando buscando água. Então o neurônio tem a ver com adaptação. Mas o que ele busca é sobrevivência. Então o nosso cérebro, ele é a maior especialista em sobrevivência. Ele tem como único objetivo manter você vivo a qualquer custo. Qualidade de vida não é uma coisa que ele está buscando. Ele está buscando sobrevivência, reprodução e sobrevivência. Se você tentar matar qualquer bicho, você vai se debater. Se alguém entrar aqui querendo te matar, você vai descobrir o seu lado animal de sobrevivência. O seu cérebro vai querer te manter vivo a qualquer custo. Então você imagina que é você ter um computador, gerenciar um computador no dia a dia, que ainda foi programado há milhões de anos, as estruturas neurológicas, para a gente sobreviver. Ele não está focado em qualidade de vida. Aí, tudo bem, mas o que isso impacta no meu dia a dia? Vou te dar um exemplo. Se você está sob ameaça, esquece mundo moderno, está na natureza, a gente está tudo lá na caverna. Se a gente está sob ameaça, ele vai tirar seu sono. Porque, lógico, você dormiu, um bicho te come. Então, quando você está agitado, ansioso, você vai ficar vivo, você vai ficar acordado. Então, hoje em dia, por isso que as pessoas têm insônia quando estão mais preocupadas com alguma coisa. Porque era para te manter vivo na caverna. Não temos mais caverna, a gente tem uma casa, ninguém vai entrar para me matar durante o sono. Mas ele não sabe sobre isso, ele não teve tempo de fazer um update para o mundo moderno. Ele é um cérebro ainda focado em sobrevivência. Você imagina que 2/3 de você, é ruim a gente ficar usando essas expressões porque não é tão detalhada, mas vamos tentar dar um exemplo. 2/3 de você é inconsciente.
Tá regendo o seu piscar do olho aqui, que você não tá percebendo, o seu movimento do intestino. 2/3 de você é inconsciente. Aonde tá o saque do Bruno? Nos 2/3 inconsciente dele, não tá no consciente. Onde tá uma orientação sexual? Nos 2/3, o impulso que você não manda. Se você começar a pensar muito, não rola, né? O pensar atrapalha performance, em todas as performances, inclusive atletas esportivos. Então a gente tem 2/3 da gente focados, por exemplo, a escanear esse ambiente. A gente tem amígdalas cerebrais que escaneiam esse ambiente a 40 milésimos de segundo. Você está conversando comigo a 400 milésimos de segundo. Você conversa comigo a 10 vezes mais lento do que 2/3 de você. É como se tivessem 2 index aqui nessa sala agora. Um memorizando esse ambiente aqui a 400 milésimos de segundo e 2/3 do index vivendo esse ambiente aqui a 40 milésimos por segundo, buscando ameaça o tempo todo no ambiente. Tanto é que você está dormindo, ele não descansa. Se eu soltar uma bomba, você pula da cama. Se eu queimar um papel, você pula da cama. Por quê? Tem um index que não dorme. Está constantemente escaneando o ambiente para ameaças. E é esse cérebro que a gente quer usar para trade, para nadar, para vôlei. Mas ele é um cérebro animal focado em sobrevivência. Que só quer sobreviver. Que só quer sobreviver o tempo todo. Buscando sinais de ameaça numa velocidade gigantesca e rápida. Sinais de ameaça no ambiente. Então, por exemplo, como é que ele é impactado? O inconsciente ele não é impactado com palavras. Ele é impactado com imagens, com sons, com cheiro e contato. Por isso que você está dormindo, se eu queimar um papel, você pula da cama. Ué, por que você pula da cama com cheiro de queimado? Por uma questão aí milenar de sobrevivência. Se você escuta um barulho, você pula da cama. Se a sua esposa mexer muito o colchão, você vai mudar, você vai acordar. Então assim, tem um cara que está escaneando aquele ambiente o tempo todo. Só que eu digo para as pessoas, né, que a ansiedade e o estresse, esse modo sobrevivência, que é bom para não morrer, vamos dizer assim, não é necessariamente o melhor setup cerebral para uma performance. Para ser um super trade, para ser um super nadador, vamos dizer assim. Porque o setup de sobrevivência é de luta, combate, fugir. A resposta do cérebro, e se você for observar nas espécies, quando você está sob ameaça real de vida, você vai ter algumas respostas. Ou você fica paralisado, você finge que você é uma pedra, o leão passa, não te viu, né? Porque ele não vai comer uma pedra, nada que se mexe ele vai ter interesse ali. Ou você ataca, ele te viu, já te achou, você vai tentar brigar e lutar pela sua vida, ou você corre como se nunca pudesse. Você já viu aqueles que eles falam, aqueles frightening stage, né, que as pessoas têm aquele pânico de palco? A pessoa, ela fica paralisada e começa a ficar branca, tem um ataque de pânico ali, fica paralisada, ou ela sai correndo, né? Foge correndo do palco. São essas respostas que a gente tem o tempo todo. Que são respostas boas para a sobrevivência no meio do mato. Mas, poxa, estamos aqui no mundo moderno, mas mundo moderno nos últimos 1.000, 2.000 anos, assim. O cérebro tem estruturas, como eu falei, de centenas de milhões de anos ali, testadas na natureza para sobrevivência. A gente não vai conseguir mudar isso agora. Então a gente tem que meio que adaptar e saber gerenciar bem esse cérebro. O que eu não aprendi na escola, o que eu não aprendi no jardim de infância, o que eu não aprendi na faculdade e que ninguém me ensinou. Muito louco isso, né? Sendo que a gente opera esse cérebro no dia a dia. A gente quer ignorar achando que a gente vai dar conta, e a conta chega para qualquer um, chega para o trader, para o atleta, para qualquer pessoa. Porque você ignorar o seu cérebro, não entender como ele funciona, vai ser se dirigir um carro que você não entende como ele funciona. Você vai pagar o preço alto por isso. Eu faço isso. Dirijo o carro, eu não faço ideia de como funciona mais, né, cara? Se o carro não liga, eu já não sei o que fazer. Agora, interessantíssimo, porque, cara... Agora, por que a gente é tão cego quanto a isso? Por que a gente criou uma cultura? Isso é uma coisa intrigante, né? Por que a gente quer conhecer tanto tecnologia e tudo mais e a gente ignora? E não é só, olha, veja bem, nós estamos em 2023, com o volume de ciência, produção científica nos últimos 20 anos já está aí. Comprovações científicas de como o cérebro funciona. Esses cientistas, eu imagino a ansiedade deles, porque você imagina você descobrir coisas geniais e a humanidade faz o oposto disso? Deve ser muito frustrante. Então, como assim a humanidade faz o oposto? Culturalmente a gente faz o oposto do que muitas vezes a ciência está mostrando que funciona. A gente vai muito mais pela resposta cultural do que a resposta do que funciona. É louco isso. Exemplo, é comprovado cientificamente com o escaneamento de cérebro que se você assinar, essa Susan Andrews fala, se você assinar o papel, a gente tem uma cultura de assinar o contrato no final, né? A adesão é muito melhor do ponto de vista de você buscar informações verdadeiras se a pessoa, por exemplo, arrecadamento de imposto nos Estados Unidos que você mesmo faz, né? Eu ganhei isso. Se você fizer a pessoa assinar no começo, ela vai ser mais sincera com você e vai mentir menos do que se ela assinar no final.
Isso já é comprovado cientificamente, mas até hoje nos Estados Unidos, quando você faz o processo lá do imposto, você assina só no final. Então, assim, é muito frustrante você ser um cientista que descobriu como isso funciona, e a cultura, sempre fizemos assim, continuaremos fazendo assim, ela é muito forte, a cultura. É uma barreira, né? A cultura é um rio, é um rio indo numa direção. Para você mudar esse curso de rio, você tem que ter uma força igualmente do tamanho desse rio para você conseguir mudar essa força. Tanto que, se você pensar bem, hoje em dia tem Rick Hanson, para quem gosta de estudar, Rick, R-I-C-K, né? Hanson, H-A-N-C-O-N, Rick Hanson. Ele é um cientista, neurocientista, PhD, que estuda a felicidade no mundo do ponto de vista neurológico do escaneamento cerebral. O que as pessoas felizes, como é que é o cérebro dessas pessoas? Então ele vai chegar a uma série de conclusões. Mas ele é um cara que escreve livro para as pessoas comuns. Todos esses cientistas que estão lá no topo, eles, além de ter um lado laboratorial, de serem professores, eles também têm a necessidade de lançar livros, que são New York Times best-sellers, porque eu imagino que deve ser essa frustração de você descobrir uma coisa e aquilo não chegar no mundo, não fazer efeito, você morrer e não ver aquilo sendo utilizado. Uma das coisas que eu faço no meu trabalho é trazer o lado prático de tudo isso que está sendo descoberto de pontos sobre o cérebro e criar métodos que as pessoas possam já aplicar isso agora. Me dá um exemplo prático de como aplicar isso. Vamos pensar num exemplo... Tá. O nosso cérebro, ele tem um viés de sobrevivência, concorda? Sim, é porque eu vou tentar trazer isso pro trade aqui, Tá. pensando... Pensa o seguinte, quando a gente era uma tribo lá na África, milhões de anos atrás... Não, milhões não estava porque a gente não existia. 200 mil anos, 300 mil anos como essa espécie que a gente conhece. A gente ia fazer uma travessia ali para um lugar buscando uma temperatura mais amena. Geralmente era temperatura ou comida que a gente ia fazer uma travessia. Na travessia, assim como acontece com as zebras, aquelas gazelas que a gente vê no National Geographic, na hora que você tá andando, o negócio, o bicho pega, né? Crocodilo e tudo mais. Se a gente perdesse algum membro da nossa equipe em tal lugar, o que mostra hoje em dia é que a gente grava muito mais. Aonde aquele pessoa do nosso membro morreu, uma notícia negativa, a gente vai gravar como se fosse um velcro, vai grudar. Se a gente achou uma árvore de manga, e manga é importante, né? É açúcar, glicose, a gente vai esquecer. Porque o mais importante, pela questão de sobrevivência, é ali aquele rio tem piranha, ali aquele rio tem jacaré, ou aqui pode cair. É isso que o cérebro grava. Então, nosso cérebro ele é focado, apaixonado e uma facilidade de gravar experiências negativas o tempo todo. Porque ele está focado, escaneando a 20 milésimos de segundo, 40 milésimos de segundo, tudo que tem de negativo que possa ser uma ameaça para ele. Porque ele está focado em quê? Em sobrevivência. Ele não está focado em performance, em qualidade de vida. Isso são exigências do mundo moderno. Antigamente era o pega para capar, a lei da força, né? Vamos dizer assim. Então você imagina o seguinte, quando você entende que seu cérebro tem muito mais facilidade e tesão em coisas negativas o tempo todo, que vão te colocar num estado de ansiedade, um estado de... Pensa o seguinte, nós vivíamos naquela época, quem chegava a ter sucesso de viver, os 90 anos era 30 anos, né? Com 29 você já tinha ido embora. E também você viver nesse grau de ansiedade, você não durava muito mais tempo que isso. Mas, obviamente, muita coisa te comia antes de chegar nos 30 anos, as tribos se matavam. Até tem uma história para contar de um cara que eles descobriram congelados com 30 anos, todos os problemas que ele tinha no corpo dele. Mas de qualquer forma, quando você, por exemplo, eu te ensino uma técnica e várias técnicas de você positivar esse cérebro. Então você pega esse cérebro, leva ele para um lugar que não é natural dele, certo? Você vai tirar ele do negativo, você vai levar para o positivo. Não é o natural, milhões de anos que não é assim. Então assim, é um estado que eu te coloco, mas se você não fizer nada de exercício, ele vai voltar para o negativo, porque é o estado natural dele. Então a gente vai ter alguns exercícios, por exemplo... Hoje tem pesquisas mostrando um diário, você escanear momentos positivos do seu dia à noite. É um exercício. Seu cérebro não vai querer buscar coisas positivas que ele fez à noite. Mas você vai forçar ele a fazer isso. Tá, hoje de manhã, o que foi legal que aconteceu? Abracei minha filha, você tem uma filha. Coisas que você não ia lembrar. Porque você ia dormir pensando nos problemas que você teve naquele dia. É aquilo que seu cérebro quer fazer, focar no problema. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, sem querer te interromper, mas já interrompemos, como diria o Jô. Por isso que essa busca pela felicidade, ou isso passa a ser um problema maior com o passar dos anos, porque você vai acumulando mais experiências negativas. E você já era pra você ter morrido, né? Você não era pra estar vivo, né? Sim. Então, você já era pra estar fora daqui. Isso explica muita coisa. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Assim, porra, quando você tem, sei lá, 10, 15 anos de idade, cara, quase nada é problema. Quando você tem 60, 70 anos de idade, quase tudo é problema. Outra coisa, ganhar um certo volume de dinheiro num dia bom, aquilo me traz uma puta felicidade e
Momentânea, né? Sim, tudo bem e tal. Mas hoje em dia, quase 100% da minha preocupação é com aquilo que eu tô perdendo ou com aquilo que eu posso perder. Faz todo sentido. Mas também naquela época você podia lembrar dos seus ganhos, mas também as perdas eram... Com certeza você vai lembrar, você vai ter uma tendência natural, se nada fizer pra mudar o seu cérebro de direção, de sempre pensar nas coisas, tá muito mais preocupado. Isso, tem um jargão no mercado, acho que eu sou uma das pessoas que mais falam nisso, que o trader é um eterno insatisfeito, porque quando ele compra na mínima e vende na máxima, ele ainda reclama que o lote poderia ter sido maior. Né? Então você nunca tá satisfeito. Mas não é só ele, né? Você tá vendo, você conhece o trader, ele conhece o seu cérebro como funciona como um trader, mas eu que já trabalhei com um trader, com um atleta, com um empresário, eu já sei que o cérebro é igual e ele funciona assim em qualquer profissão, porque ele é igual. Agora, por que a gente ignora tanto, né? Isso é curioso, não é? Por que será que a gente chegou onde a gente chegou como humanidade e não faz parte de um currículo escolar ainda? Não sei, porque não deu tempo? Ou porque a gente não bateu a cabeça o suficiente? Porque essa coisa de mudar a direção do rio não é a coisa mais simples do mundo, né? Por exemplo, a educação financeira, cara, pensa bem. Eu fui ler a primeira frase sobre educação financeira depois de formado. Aquela Natália Cury, por exemplo, pessoas que estão tentando mudar o curso do Rio, né? Sim. O dinheiro fica parado no poupança. Vocês estão querendo mudar isso. Agora imagina eu que estou querendo mudar como as pessoas lidam com o próprio cérebro delas. Eu tenho um Rio muito mais difícil. Eu acho que essa mudança do Rio, essa questão cultural de educação financeira no Brasil, talvez ela tenha 5 anos. Né? A gente já está muito mais tempo nisso na estrada, mas que a gente tem visto perspectiva ou possibilidade de mudança tem uns 5 anos. Então eu acho que faz muito tempo. Eu faço parte então da educação cerebral. É isso. Com certeza. Com certeza. Pode ser. É um novo paradigma de como você gerencia o seu próprio cérebro. Vocês estão preocupados em como gerenciar o seu dinheiro, que é um recurso? Eu estou preocupado em gerenciar o cérebro que cria todos esses recursos, inclusive o dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, pensando... Mas uma resposta lá que vamos terminar. Vamos lá, fala. As pessoas vão ficar irritadas com a gente aqui. A gente fica curioso. Mas vai lá. Que fala, por exemplo, se você fizer esse exercício, que é um exercício neurológico, se você escrever com a mão tem mais impacto até, mas eu tenho notas no celular que eu indico para os meus clientes. Então, no final do dia, você vai fazer um diário de anotar, idealmente com a mão, tudo que aconteceu de positivo naquele dia. Vocês querem fazer esse exercício breve comigo aqui? Vamos lá. Indec, o que aconteceu de bom até agora no dia de hoje? E pode ser uma coisa simples. Comi uma salada gostosa e uma filha sorriu pra mim, recebi uma... Vamos lá, quais são as coisas positivas que aconteceram no seu dia hoje? Vai nomeando que você vai lembrando aí umas 5 ou 6. Rápido. Um almoço bom. Uma comida boa. Não gastou dinheiro. Esse é uma coisa pelo contrário. Alguém pagou pra ele. Pelo contrário, eu paguei o almoço hoje, então foi um problema sério. Essa coisa ruim, a coisa boa, a comida tava boa. Cara, acho que hoje de manhã a gente já teve uma reunião boa, com uma decisão que a gente precisa tomar muito em breve. Aliás, Mário estava presente, acho que foram discussões positivas ali. Não tinha trânsito para chegar no escritório. Pô, olha que legal, São Paulo, né? Que mais? Voltou às aulas ainda, né? Exatamente. Mais alguma coisa em casa de positivo que você viveu esse hoje? Cara, não, porque eu saí cedo, né? Fiz academia hoje, o treino foi muito bom. Quantos pneus você levantou? Começou, eu tô quieto, cara. Sobrou pra mim. Não, a academia foi boa hoje. Teve uma luta um treino de boxe ali interessante. Enfim, tiveram coisas boas que você nem falou, vamos enumerar 5. Pô, já te dei 4, 5 aqui. Vai lá, agora é você, né? Então, eu tô até vendo aqui porque... Não vai buscar na internet fazer um Google, coisas boas no dia. Tá vendo? Cara, o papel da XP tá subindo, então 5 coisas boas aí que eu já vi no dia. Não, mas nada relacionado ao mercado, então pode ser um pouco de trabalho, mas eu tô falando do mercado porque é positivo, que eu acompanho o negócio. Coisas gostosas que aconteceram hoje em dia. Tesão, assim, de coisa boa é levar minha filha na escola e bater um papo com ela. Mas hoje ela não teve aula. Claro que teve. Outro estilo de escola. A escola dela só tem férias em julho e tal. Em janeiro é... E o que vocês conversaram? Uma coisa que foi legal que você se conectou com ela? Cara, engraçado. Eu tenho um cara que faz vídeos pra internet. Eu mostrei um vídeo pra ela de um cara que eu gosto. Ela falou assim, pô, já que eu escutei isso aqui, eu queria que você visse esse vídeo também que eu vi, gostei e tal, não sei o que. Então, foi um negócio super legal. Que foi uma ponte, né? Eu sempre falo isso pras pessoas, pros clientes. Quando você tem filhos, crianças, você tem que sempre viver o mundo deles. Porque você é o adulto, não é a criança. Então você vai assistir um desenho da Masha com a sua filha e falar, nossa, olha lá a Masha. Interagir com um desenho com ela. Porque a mente dela tá ali dentro. Nunca saber que você, mesmo com adolescente, você vai ter que entender dos astros que ela gosta, porque você vai ter que falar a mesma língua com ela. Senão você vai perder conexão total com seus filhos. Uma coisa também que foi legal hoje, eu achei que ia ter que ficar o dia inteiro no escritório, mas eu acabei tendo tempo
durante o dia para ir para casa, então eu pude dar uma olhada na minha esposa que tá lá com um torcicolo danado e tal, e isso é uma coisa que me agrada, entendeu? Poder dar um apoio, né? Porra, outra coisa super legal, cara, eu passei o final de semana inteiro com os cachorros e tal. Então você chega lá no meio da tarde, coisa que você não faz todo dia, e tem, porra, lá, cachorrada pulando em cima de você, feliz, como, porra, faz 1 ano que eu não te vejo. Então, não, faz 6 horas que sai de casa. Então, outra coisa legal. E hoje, aí trazendo pro mercado, a quarta coisa, hoje eu achei que era um dia que não tinha muita coisa pra fazer, e eu passei boa parte do dia falando não faz nada, e o dia foi uma merda, não fez nada mesmo. Quer dizer, todo mundo que fez alguma coisa provavelmente perdeu dinheiro. Então, e por que isso é legal? Porra, porque eu tô protegendo o meu cliente que tá ali esperando que eu tome uma decisão. Aí eu falo pra ele, porra, não tem decisão pra ser tomada, ele fica triste no primeiro momento. Feliz depois. Mas depois ele fala, puta, ainda bem que o André não tomou nenhuma decisão, senão... Porque às vezes deixar de perder é ganhar, não é mesmo? Sim, Olha, que sempre falo, não é? Deixar de perder é ganhar. Não é uma frase boa, né? Melhor, velho. Na boa. Tá Você lembrou de tanta coisa boa? Porra, já tô feliz. E você chegou mais pesado aqui. Te observei, você chegou mais pesado aqui. Então, porque... Sabia? Você chegou. Eu te pesquei lá em cima e pesquei lá fora. Esse papo tá te ajudando. Pode ser. É bom que você falou da sua filha. O pessoal saber que hoje não aconteceu nada bom com as minhas filhas, porque a mais velha dormiu fora de casa e a mais nova, quando eu saí, ela tava dormindo ainda, então não a vi. Agora, o que acontece? Esse cérebro que tá aqui agora é um cérebro que tava diferente de 1 hora atrás, pode ter certeza disso. Esse cérebro toma melhores decisões. Esse cérebro ele é muito mais... Vamos comprar aqui, ainda tá tempo aqui agora. Deixa eu ver aqui, ó. Porque o mercado não fechou aí, né? Tá em leilão. Tá? Pensa o seguinte, o cérebro negativado, ele é muito bom para sobrevivência. Você mais irritado, sabe bater mais, dói menos a pancada quando você tá mais irritado, o seu corpo sente menos dor. Então, aquele setup, que é o setup que a gente tem de aí, dezenas de milhares de anos e milhões de anos de outras espécies, é o setup da sobrevivência lá da natureza, do pega pra capar, de onde você vence cada dia, você conseguiu viver, só assistir National Geographic e ver que, que linda a natureza, você tá vendo, de repente vê um leão come, não sei quem, não é assim? Não tem nada de paz ali. Dá uma dó dos não, é uma loucura, você vai fazer um safari, você não dá nem pra levar as crianças, né, porque aí vem, isso aqui, monte, javali, o que é isso aqui? Não dá, né? Eu não gosto. É a vida como ela é. É a vida, é um pega pra capar. A gente criou camadas de proteção, só que o cérebro tá naquele modo ainda. Quando a gente tira, então tudo bem, você sai do negativado, eu uso essa expressão, né? É minha técnica, e trago ele pro positivado. Quando eu trago ele pro positivado, lembra, não é o lugar natural dele. Quer voltar. Ele vai voltar, não é que ele quer voltar, ele vai voltar se nada você fizer. Então assim, se você ficar aqui, para você se manter é esforço. Aqui é o lugar habitual dele, vamos dizer assim. Então quando eu coloco o meu cliente aqui, ele vai render mais, ele vai ter menos processo inflamatório no corpo dele sendo um atleta, ele vai se dedicar melhor nos treinos, ele vai estar mais disposto, ele vai estar mais feliz, ele vai render mais. E outra coisa, esse cérebro aqui, ele vê o todo. Quando a gente está mais ansioso e negativado, a gente vê só problema. A gente foca problemas e é mais fechado. E tem coisas que envolvem criatividade, decisões. O que é boas escolhas? É quando você tem uma mente, por exemplo, um atleta, o Bruno, quando ele tem uma visão periférica maior, ele vai conseguir inconscientemente pegar a movimentação das peças ali e saber onde colocar a bola. É tudo inconsciente. Quando ele tá mais ansioso e nervoso, ele fica cego para aquele pedaço ali, inconscientemente. Então as decisões que ele faz, inconscientes também, de decisão de bola, micromovimentos, estão comprometidas naquele momento. A sua recomendação, então, é que todos os dias a gente faça um esforço desse, um exercício Não desse? É um esforço só desse. Requer um esforço diário com uma série de ferramentas que vão levar o seu cérebro para uma outra direção. Mais positiva, você quer dizer? Eu não gosto muito da palavra positividade, porque ela dá aquele entender de que você tem que ser aquele falso burro, né? Sim. Eu vou pular do 10º dar e não vai acontecer nada. Eu vou lá e pulo, não é isso. Não é essa positividade. Não vai dar tudo certo. Não é isso, mas é dar mais valor às coisas positivas do dia a dia. E cuidado com positiva, porque você pode ter uma coisa negativa que te gerou aprendizado e foi positiva pra você. Sem dúvida. Então assim, eu sou um cara realista. Quando eu falo positivado, é muito mais não no sentido de coisas positivas. É de um cérebro sair da ansiedade e acalmá-lo, sair da sobrevivência, e ele acalmar e ficar mais criativo, mais estrategista. Ele é mais leve. O modo de sobrevivência, ele inclusive desgasta seu corpo, porque, de novo, a gente vivia no máximo 30 anos. Então, você podia se desgastar, né? Você pensa que quando você tá num embate com alguém,
o seu corpo entra numa química, inclusive que as pesquisas mostram que se você se cortar, o sangue vai estar mais ácido, que caso venha um agente externo, uma bactéria, alguma coisa assim, seu corpo está mais agressivo em relação àquilo. Só que se você não tem corte, porque a gente não está hoje em dia numa batalha, de uma discussão, numa mesa de trabalho na XP, vai deixar o seu sangue preparado para um embate com corte, porque sempre foi com corte. Qualquer embate era uma machadada, uma paulada, uma pedrada. Não existia nada sem o risco real de corte, de vida. Só que aquele veneno que você produziu para combater um agente externo, você vai tomar, né, aquilo. Todo dia você toma aquilo. E o corpo pensa assim, quando ele percebe que está num limiar de morte ou vida, ele pode te matar um pouquinho para te manter vivo, entende o que eu quero dizer? Então ele vai criar uma química que te mata, vai reduzir sua expectativa de vida, mas pelo menos vai te manter vivo. O que é melhor? Você é um trader, né? Você matar você e viver até os 30 ou você morrer com 10 anos de idade? Entendeu? Então ele prefere que eu mato ele um pouco aqui, mas eu seguro ele até os 30. É isso. O estresse, ele tem um preço muito grande no nosso corpo. Deixa eu te contar um dos grandes problemas que aflige o trader, e que é um problema assim comum para muita gente, né? Que é, às vezes o cara, ele não tem problema em ganhar. Então ele tem bons resultados durante, às vezes, um longo período. Mas quando ele começa a perder, vem um descontrole tão grande que às vezes o que ele fez em uma semana, em um mês, em um ano, vai-se embora num único dia ruim ou numa sequência de dias ruins, 3, 4 dias ruins, ele devolve tudo aquilo. E hoje eu tenho até dificuldade de entender por que acontece isso. Porque, enfim, eu já estou 20 anos no mercado, você vai ganhando experiência, isso acontece cada vez menos enfim, você se controla muito melhor. Mas é um problema de muita gente. Também é o cérebro tentando te sabotar? Não, eu acho que não é só isso. Você tem que entender como é que é... Que estímulos aquele cérebro tem. O cérebro, ele, na pequena infância, não sei se você sabe, mas o cérebro nasce com meio quilo e depois de 5, 6 anos está com 1,5 kg. Cérebro em espécies onde tem esse volume de crescimento cerebral pós-nascimento significa que são animais sociáveis, vamos dizer assim, trabalham em grupo. Porque você vai formatar 2/3 do seu cérebro fora da barriga da sua mãe. O réptil não é assim. Mas é porque ali você vai ter interação com outras pessoas, o que garante a sua sobrevivência. Então 2/3 do seu cérebro focado no de fora do que no de dentro, para te manter vivo. Se, por exemplo, você não teve tanto acolhimento naqueles primeiros 5 anos de vida, se você teve um pai abusivo que te batia, se você teve uma mãe abusiva ou qualquer outra coisa mais disruptive, vamos dizer assim, você imagina que você nasceu numa tribo mais violenta. Durante o sono, se cair uma pedrinha, você tem que ficar esperto e levantar, porque senão vão cortar sua cabeça ali, vamos dizer assim. Uma tribo mais carinhosa, mais afetuosa, o risco iminente de morte é menor. Então aquele cérebro vai ficar mais tranquilo. Então o que mostra? Que a reação daquele cérebro a um estímulo negativo, para nós 4 aqui é diferente. Se cair, estourar uma bomba aqui, cada um vai pular do seu jeito. Mas talvez para ele, que tem um cérebro mais num ambiente mais agressivo, ele vai carregar esse estresse por mais dias e ele vai somatizar esse evento de uma forma diferente. Então não está no estímulo, está na história de cada um daqueles cérebros que tem. É normal, então, pessoas que viveram em ambientes mais disruptive, né, mais quebrados, terem cérebro ainda mais ansiosos e respondendo ao pequeno estímulo como se fosse da escola de 0 a 10, já põe no 10, por exemplo. Eu tenho atletas assim, atletas que vêm com o cérebro, são muito mais ansiosos. Então esse cara tem que fazer muito mais técnicas para se resfriar durante o dia do que um cara mais tranquilo. Que vai ficar ansioso na Olimpíada, mas a ansiedade em 2016, para cada um daqueles meus atletas, tinha níveis diferentes. Para uns era muito mais, e para outros era também, mas tinha que usar outro tipo de técnica. Então o que eu quero dizer para você que acontece isso, e nós vamos falar sobre outra coisa, né? Dinheiro é uma coisa que a gente transformou, uma energia aí que a gente... Dinheiro, né? As transações e troca. Antigamente era uma caneca para uma caneca para uma jarra. Agora a gente inventou uma moeda. Aqui na mesa só tem isso. Só tem isso. É um microfone. Jarra d'água. Mas quando a Martinha vem, tem pão de queijo, tem Coca-Cola e tal, já percebi que o tratamento é diferenciado. Mas vamos lá. Vamos lá. E quando a gente percebe isso, que esse cérebro funciona assim, a gente tem mais... Eu acredito que o conhecimento sobre o cérebro, aliado a recursos, ferramentas para você exercitar o seu cérebro, você começa a ter mais autonomia
sobre ele, e ele começa a te dar mais qualidade de vida em todas as áreas, vamos dizer assim, não é só no trade ou só no campo. Então assim, meus atletas que trabalham comigo há 10 anos, eles dão depoimentos, quem buscar nas redes sociais, canal de YouTube, o Bruno fala sobre isso, como é que a vida dele mudou. Hoje ele é um cara mais presente com os amigos dele, com a família, antes ele era um cara mais agitado, porque é o mesmo cérebro que tá na quadra, é o cérebro que tá fora de quadra, não tem como você ter 2 cérebros, é um cérebro só. Então você acaba... O treinamento não é só para que você seja campeão olímpico. Acaba vai mudar tudo. Aquilo vai para a vida inteira. Vai impactar a sua vida inteira. Eu percebo isso também, assim, por exemplo, o trader, ele tem que ser muito disciplinado, né? Então, eu ainda sou indisciplinado com algumas coisas, mas eu sou muito mais disciplinado do que eu era há 15, 20 anos atrás, assim, com algumas coisas que são tá certinhas, entendeu? Então, por exemplo, a minha gaveta de cinto é a mesma, eles estão todos no mesmo lugar. Se você olhar lá, tá escrito lá, cinto e cueca. Você vai abrir a gaveta, só tem cinto e cueca. Esse tipo de coisa, não sei se também é um problema meu. Será? Mas esse tipo de coisa é muito comum em trader de alta performance, assim, de ser muito disciplinado com as coisas e tudo mais. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Casaca. Casaca, a sua gaveta de camisetas, ela só tem camisetas? Só tem camisetas, com certeza. É tudo organizado? Cara, claro que não. Eu vou, depois que quiser fazer um corte, eu vou mostrar lá. Aí eu pego e mostro minhas gavetas lá. É assim... E tem que estar dobrado do mesmo jeito. É um negócio chique pra caramba. Tem que ser assim. Mas todo trader de muito tempo, ele é muito disciplinado. Ele acorda no mesmo horário, ele come a mesma coisa. Um atleta também é, né? Oi? Um atleta também é, né? Sim, com certeza, com certeza. Né? Então... Só que aí você vai incluir na sua disciplina trabalhos para gerenciar esse seu tendencioso negativo aí para um lugar mais positivo. Sim. Aí você inclui isso na sua disciplina, por exemplo. É mais fácil para pessoas que são disciplinadas. Eu acho só pegando um gancho nesse tema que você estava trazendo agora, a questão de ansiedade, assim, de gestão de ansiedade. Incrível como a quantidade de pessoas que eu tenho falado, de clientes, de traders, de pessoas que gostam desse mercado de renda variável, como isso muda numa perspectiva de resultado, né? Por conta de ansiedade muito forte de alguns e a disciplina muito forte de outros, como o André tá trazendo. Então ontem domingo, a gente foi almoçar com alguns clientes que estavam num curso e teve uma pessoa que sentou na minha frente e tava falando de toda essa ansiedade dela, putz, que é muito diferente do filho, enfim, e que isso traduzia-se em resultados muito piores do que do filho, né? Por essa questão de querer entrar e sair dos trades o tempo todo, não saber o que fazer e estar muito ansiosa. Com esse sentimento, o quanto isso atrapalha na performance no desenvolvimento final, né? E dinheiro, como eu falei, dinheiro é um... A gente criou essa coisa chamada dinheiro, mas que no fundo é sobrevivência também, é mais e menos o tempo todo, né? E mexe muito com as pessoas, né? As pessoas, às vezes, que sofreram por dinheiro, o dinheiro foi... Tem gente que é assim, né? Tem gente que você pega um passado que passou fome, ou se não viu o pai brigando com a mãe por dinheiro. Isso tá tudo lá no inconsciente gravado, é um tema mais complicado. Esse cara vai mexer com dinheiro, então para ele, dinheiro vai ter uma carga emocional muito maior se ele não resolver os assuntos dele. Por isso que terapia, né? Terapia, mais terapia para ajudar você sempre. Mesmo que terapia você não vai ter que buscar porque você tem problema. É o momento para você analisar um pouco mais seu passado e tudo mais. Se você escolher bons terapeutas aí, profissionais da área da saúde, com certeza vão ajudar você a gerenciar melhor as suas emoções. Mas assim, você veja, eu acho que meu complementar, né? Meus clientes, eles fazem terapia, alguns passam para o psiquiatra, mas essa ginástica, né, de exercícios diários que eu montei, essa minha técnica, é o que vai fortalecer esse cérebro também para se manter mais positivado durante o dia. E a meditação é o suprassumo das técnicas, como todos esses cientistas. Srinivas Pillai é um cientista, um psiquiatra, que ele estuda o medo. Ele sabe te explicar o que acontece como o medo é processado. Ele é o cientista papa do medo no mundo. Qual que é a conclusão dele? Meditação. Esse Rick Hanson, que estudou a felicidade, né? Meditação. Andrew Newberg, que estudou a fé. Como é que é o impacto da fé quando você ajoelha lá, faz uma oração? Católico, evangélico, muçulmano. O que acontece no cérebro? Ele escaneia o cérebro para ver o que acontece com o seu cérebro. Conclusão, meditação. Então, meditação, ela é o suprassumo em termos de ginástica cerebral possível para tirar o seu cérebro do modo de sobrevivência e criar caminhos neurológicos para ele ir para um outro setup. É como se fosse um transformer nosso cérebro, né? Aquele carro, aquele robô, se ele ficar naquele modo sobrevivência, é um modo muito limitado. O mundo moderno, hoje em dia, você não vai encontrar um leão, matar uma cobra, caçar um javali. Mudamos, não é? Mas você vai ter que pagar um boleto, aguentar um chefe chato, já mudou um trânsito. São outras coisas mais sutis. Você não está correndo risco de vida toda hora, né? Como você estava antigamente. Então, assim, o nosso cérebro não sabe. Quando você não consegue pagar um boleto,
ele ainda vai reagir como se tivesse um leão perto da sua aldeia. Então você vai ficar sem dormir à noite, de plantão, para ver se o leão vai aparecer. Mas põe um boleto, não tem nada a ver com isso. Ele não sabe interpretar. Ele vai tirar o seu sono, essa preocupação. Então é complicado, porque o mundo moderno ele causa muito mais ameaças imaginárias o tempo todo, né? O tempo todo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Juliano. Quando você fala meditação, enfim... Você já pensa naquele tambor batendo? Não é. É uma coisa complexa, que eu vou precisar ir para um lugar, que não sei o quê, calma, é uma coisa que vai demorar uma hora. Pô, eu não tenho uma hora para ficar parado, sabe, tentando focar. Assim, não é isso, né? Mas o meu método... A impressão de quem tá fora, e eu também tô fora desse mundo, é muito Hollywood, né, caramba? De novo, Hollywood ferrou com a meditação, assim como ferrou com o mercado financeiro. Concluímos isso. É isso. Você pode falar pro Martin Scorsese também que tá acabando com o planeta. Está proibido de fazer filmes então, sobre eu concordo. mercado financeiro. Eu acho que o meu diferencial... Melhor ele ficar lá na máfia que tá tudo certo. O meu diferencial é esse. Eu não venho só trazer problema e falar tem uma solução e sair daqui e deixar todo mundo desesperado e ansioso porque agora quer a solução. Eu criei um método onde você vai fazer exercícios de olho aberto por um tempo, algumas semanas, depois 1 de 2 minutos com o olho fechado. É muito gostoso e prazeroso e fácil. Quando você se vê, você já vai estar meditando 10, 15 minutos com meditação guiada, alcançando todos os benefícios neurológicos. Agora, de novo, a meditação é para todo mundo? Não. Assim como correr... Não é pra todo mundo? Assim como correr, não é pra todo mundo. Mas é um processo de... Vou explicar por que não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, que eu digo uma porcentagem. Tem doenças mentais, ou seja, você não consegue correr se você não tiver perna, por exemplo. Você vai ter uma cadeira de rodas e braço. Então, assim, tem uma parcela da população com doenças mentais graves, esquizofrenia. São pessoas que imaginam coisas e vão atacar ou se pular de uma janela, uma fantasia que ela está imaginando. Se mandar ela fechar o olho e visualizar tal coisa, não funciona. Então, para uma parcela muito pequena da população, a meditação é contraindicada. Muito pequena. Mas são pessoas que já passam por atendimento psiquiátrico ou já demonstram doenças mentais e emocionais, que a meditação, se ela for administrada, aí tem que ter um acompanhamento psiquiátrico ou precisamente psiquiátrico, né? Ou do profissional da área de saúde, um psicólogo, que vai orientar. Mas na grande maioria das... Assim, é uma das práticas mais seguras. Eu vou dizer que é para quase todo mundo. 90 e não sei quantos % de pessoas podem meditar. Para você operar no mercado de trader, você já não consegue ter uma doença mental grave, neurológica, que você não consegue operar o mundo, né, dos números. Acho que para os traders aí já é um bom... Mas eu acho que um pouco trazendo a sua solução aqui é isso. Não é que nem a gente assiste nos filmes que precisa em cima da montanha. Não, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: em pouco tempo, pra no processo diário. Você vai ter que ter um dedicado, da mesma forma que você vai ter um abdômen. Consistência. Se você vai ter um abdômen flácido, se você não fizer abdominal, não tem solução. Tem que fazer abdominal, não tem solução. Lipo HD não vai funcionar porque embaixo tá aquele coisa mole lá, não vai funcionar. Então, eu vou passar pro cliente uns 20 minutos diário ali, que ele vai ter que dedicar para mim, que eu vou ajudá-lo com exercícios X, que vão crescendo com o tempo, não começa com 20. E fora isso, também eu acredito que essa explicação, que aí eu acho que é mudar a cultura do Rio, é vir aqui conversar e mostrar e falar do livro tal. Então, as minhas sessões são muito mais para mostrar, explicar, e aí tem adesão. Porque o ser humano, ele funciona muito mais. Quando ele entende alguma coisa, existe adesão. Forçado, não adianta. Tem um livro fantástico, Motivação, adoro ler. Motivação 3.0, Daniel Pink, vocês já leram? Não. Ele é um cientista PhD também que estuda a motivação humana. E ele mostra, olha que interessante, vocês vão gostar dos links aí. Por que a gente teve essa evolução gigantesca nos últimos 300 anos? Porque a gente nunca viu isso, né? Se você for olhar para trás, a humanidade, 500 anos, tudo bem, romanos, egípcios, mas assim, né, o boom foi esses últimos milhares de anos aí. Uns 2.000 anos. Antes disso, o que tinha na Terra, né? Não tinha muita coisa diferente em termos de estrutura. Porque o trabalho era visto como uma coisa negativa, onde quem trabalhava de fato, quem, no caso, quando começou as culturas, né, de cultivar, a gente deixou de ser nômade para ter uma agricultura, aí você tem uma terra, você tem que proteger aquela terra, porque ali tem comida, porque antes a gente saía comendo por aí, você não tinha aquela ideia de propriedade privada, né? Quando você começa a aprender a dominar a agricultura, pô, todo mundo vai querer comer da sua horta, você vai ter que montar um muro, começar a proteger e começar a se articular um pouco mais. Mas quando a gente pensa em ser humano, nessa ótica aí de proteção desse ambiente, a gente vê o seguinte, que o nosso cérebro, depois de um tempo, quando você, por exemplo, você conquista ele e põe ele para fazer a sua horta. A gente fazia isso, né? E se ele não fizesse, a gente arrancava uma orelha, arrancava o nariz. Os romanos eram assim. Quem trabalhava? Quem construiu?
Roma era tudo escravo, tudo escravo. Ou seja, o cérebro dele estava pensando na morte o tempo todo. Era um cérebro emburrecido, então o limite de produtividade era pequeno. Quando você começa a flexibilizar na Revolução Inglesa ali, também era um semi-escravo, né? Você tinha que trabalhar, a criança trabalhava, mas você podia não quero mais, vou trabalhar em outra coisa. Eu começo a dar mais autonomia, mais liberdade, eu começo a mudar o setup daquele cérebro. Um cérebro mais solto, ele é muito mais criativo. Ele é mais criativo em todas as áreas. Então a gente está vivenciando um ambiente de menos morte evidente com produção de trabalho, vamos dizer assim. Por isso que a gente está tendo esse boom gigantesco. O nosso cérebro está mais solto. Ele está conseguindo entregar mais. A gente está dominando um pouco, ainda sob pressão, mas olha o nosso requinte de evolução humana nos últimos 2000 anos. O que a gente consegue fazer hoje em dia, né? A sua filha pode escolher a carreira que ela quiser, e se ela não estiver sendo bem tratada, ela muda. Isso não existia, né? Não tinha. Você nascia naquela família que mandava, você mandava, todo mundo era escravo e acabou. O escravo ia ser escravo, morrer escravo, e o filho dele ia ser escravo, e assim era. O cérebro, quando ele tem mais autonomia, mais liberdade, ele rende muito mais. E esse cara mostra nesse livro Motivação 2.0 que é mudar para o 3.0. 3.0 é: o que você quer fazer da vida? Qual que é a sua carreira? O que você quer fazer? A chance de você ser genial é muito maior. Então a gente começa a descobrir máquinas agrícolas porque todo mundo está usufruindo daquele ganho da agricultura. O que o escravo usufruía da agricultura que ele fazia? Nada. Se manter vivo. Então você acha que ele ia fazer da forma mais inteligente? Ele ia fazer... Olhando um pouco, Hoje eu tava lendo uma notícia de que a Kim Kardashian foi dar um curso em Harvard. Olha sua referência, hein? Tá estudando pra caramba. Kim Kardashian, que lindo. Não é. Justamente, é porque Harvard, você pode colocar como uma instituição extremamente conservadora, né? Porque tem, sei lá, secular, não sei quantos séculos tem lá a escola. E que algumas pessoas, ou professores, ou pessoas um pouco mais antigas, criticaram essa atitude dela ir lá dar uma aula. Só que, o faturamento dela, o que ela é genial na comunicação dela, eu acho que é um pouco disso. A gente abrir alguns leques para outras situações como isso, de você ter genial em algumas situações, né? Dei esse exemplo aqui porque foi uma matéria que eu li hoje mesmo, achei interessante. E é engraçado, né? Que o mundo, hoje ele muda numa velocidade muito maior do que quando, por exemplo, eu era criança e meus pais estavam no mercado de trabalho e tudo mais, né? Eu imagino que o cérebro não consegue evoluir numa velocidade. Vou te dar um exemplo, ó. Nosso cérebro inconsciente, ele vai se tranquilizar, por exemplo, através, de novo, imagens, tato, ele não fala em palavras, tá? Então você imagina, eu coloco você no meio de uma natureza, ele que tem algumas organelas, ele vai acalmar na hora. Não é à toa que no Vale do Silício, essas faculdades, por exemplo, já vi as empresas que vivem de tecnologia, elas estão muito próximas das universidades, concorda? E dali saem todas as descobertas científicas, inclusive essas que eu tô falando. Então elas já estão adaptadas. Você vai ver, por exemplo, uma sede dessas grandes empresas de tecnologia, parece um Jurassic Park, né? Tem cachoeira embaixo, passarinho, planta, né? Aquelas, no Vale do Silício ali, aquelas empresas, a sede da Apple. Porque eles sabem, cientificamente, que você vai mudar o setup daquele cérebro e vai acalmar. Quando tem natureza, a gente se acalma. Então fazer um exercício numa academia, para aquele cérebro que está escaneando perigo, ele vai ficar mais ativado e mais estressado dentro de uma academia do que correndo num parque. Então você vai lá na academia para malhar o seu corpo, mas você vai agitar o seu cérebro. Você vai negativá-lo naquele ambiente. Um ambiente como esse, fechado, a gente não conhece. Se tivesse mais planta aqui, esse cérebro ia se acalmar. Se eu coloco um cheiro positivo aqui, uma essência, ele vai se acalmar. Então assim, a gente pode também impactá-lo, vamos dizer assim, e levá-lo para a direção que a gente quer. Então a positivação do ambiente na minha técnica envolve também você pensar em como você positivo e cuida desses 2/3 do INDEC que estão escaneando, buscando problema, e eu jogo para ele uma calma, vamos dizer assim. Porque ele está ali escaneando 30 milésimos por segundo, um cheiro de queimado. Mas poxa, se eu coloco um cheiro positivo naquele quarto, ele vai ficar mais calmo. Se eu ponho uma música durante a noite para ele escutar, eu estou sequestrando ele. Ele vai ficar mais calmo, o sono vai ser melhor. Então você vai naquela direção oposta. Como eu posso, então, sequestrar esse meu inconsciente para levá-lo para um lugar mais positivo e mais saudável? Não é dormir escutando o noticiário. Porque o noticiário sabe pelo amor de Deus, que o negativo vende mais que o positivo. Muito mais. Então o cara vai ter que mostrar os decapitados ali naquele horário do jornal, porque senão você vai desligar a televisão. Porque o seu foco aumenta no problema. Você tem gente que gosta de ver isso mesmo, né? Tá cheio de gente. Nossa, ontem eu tava vendo... Ontem foi domingo, a gente tá gravando na segunda-feira e tem lá um programa de... Você só vê, por exemplo, quando acontece acidente na estrada, o acidente tá ali do lado no... É verdade. O pessoal para, fica aquele trânsito, quer ver. Eu quero sair logo.
né? As pessoas querem ver. Puto, porque geralmente fica um puta congestionamento. Pra ver só o que tá acontecendo. Porque o cara quer saber o que é e tal. Eu sou um desses. Oi? Eu sou um desses. Ele para e pergunta. A cara dele. Já descobriu um viés negativo aí, né? Vamos trabalhar isso. Porque senão... Falando em vamos trabalhar, batemos o nosso horário aqui, viu, André? Pronto. Eu te avisei, Então é ele isso, pediu pra gente. avisar, ele pediu. Pô, que legal. Que legal. Que Papo bate-papo, diferente, hein? Papo diferente. Legal. Muito legal. Pessoal que gostou do papo, quiser te procurar, quiser entender um pouco mais do que você faz. Instagram, Juliano Milan, tem bastante coisa no Instagram. E a gente criou um canal durante a pandemia, uma ideia do Bruno, né? O Bruninho do vôlei. Positive Sua Mente, que é um canal do YouTube, que a gente posta vídeos sobre justamente esses temas, sobre isso, né? A gente, quem? Você e ele? Ele tem lá no presente no canal, tem profissional da área da saúde, psicólogos, a gente vai bater papo sobre cérebro, sobre como positivamente. Eu disponibilizo alguns exercícios ali, alguns recursos, falo sobre técnicas. Pô, isso aí, por que você não me contou isso antes? Desse canal? Ué, você não sabia? Não, eu podia estar assistindo já, sempre. Positive Sua Mente. E agora, mais um detalhe, no Spotify, você quer positivar esse seu cérebro inconsciente rápido, escuta as minhas músicas. Eu lancei 2 álbuns, chama Positive Mind Meditation, que é pra você escutar durante a noite, dormindo e tudo mais, também nos exercícios de meditação, porque eu sentia falta de músicas sem muita voz que acalmassem esse cérebro inconsciente. E eu lancei o Positive Mind Lounge pra você fazer seus trades escutando essa música. Vai acalmar o seu cérebro. Legal, hein? Que legal. Transformar o seu cérebro de uma forma... Tá no Spotify, Deezer, qualquer plataforma que você quiser. Só digitar meu nome que você vai achar os álbuns lá. Muito bom. Legal. É bem melhor do que as músicas, por exemplo, do INDEC, porque ele deve usar pra dormir timbalada, entendeu? Tem seu momento, né? Tem o seu momento do dia, sim, né? Mas ele é o dia inteiro, só pensa nisso. É impressionante. Não, eu gosto de fazer academia escutando... Isso também, mas eu também. Não vou escutar mesmo. Tiaguinho. Poxa, legal, Música legal. boa. Jorge Mateus. Sim, pra academia funciona. Mas de repente, algum momento durante o seu dia, durante o sono, não vai rolar essa música aí. A gente tem que musicalizar o nosso ambiente, eu né? também acho. Legal. Aí o André critica os meus gostos musicais por causa disso. Porque Pra o quem dele é tem Engenheiros do Havaí. Pra quem Olha tem que filho beleza. pequeno, põe a música pra sua filha escutar a música. Ela tem seu álbum Meditation, que é um álbum sem menos instrumentos. As minhas filhas só dormem escutando a música no modo contínuo do Spotify ali. Pô, que legal. E muda o sono. Ficam mais calmos porque você tá acalmando aquele cérebro inconsciente, né? Legal. Produção me pedindo para dar um recado aqui, olha, do dia 6 ao dia 8 de fevereiro, a gente vai ter um evento que é um encontro marcado com grandes nomes do mercado de trading, né, aqui no Brasil. É só do Brasil? Ou tem alguma personalidade internacional? Por enquanto, só do Brasil. Mas Não, tudo por bem. enquanto, Mas só vai do ser Brasil. onde? São Paulo? Onde vai ser isso? Vai ser online. Online. Então, Poxa, os tranquilo. segredos que podem ajudar você a se tornar um pró em 2023. Inclusive, acho que no dia 6, eu e a Pan vamos falar sobre gerenciamento de risco, que é uma coisa que, quando bem feita, te ajuda a ficar melhor equilibrado emocionalmente, porque quando você conhece os números, você sabe pra onde que o barco vai, não Sim, tem tanta conhecimento surpresa, ajuda né? muito, né? Com Acalma. É que nem o treino pro atleta. Se ele treina, também o cara vai chegar, né? Estudou, vai pra prova, né? Tranquilo. Mas, logicamente, mesmo quem estuda e quem treina, se não gerenciar a emoção, a ansiedade vai comer performance. E André, o que eu achei interessante, só um ponto, o que eu achei interessante desse episódio aqui é que, além de uma aula de vida, uma série de novos conhecimentos, é trazer pro trader também novas soluções, novas possibilidades para ele escutar isso aqui, do pessoal que vive um pouco desse dia a dia, esse mercado que para alguns... de novo, é muito solitário, muito difícil, e para outros. E abrir a mente. Acho que meu foco é ser multiplicador de uma nova notícia. Só para complementar, senão a produção depois Vamos me lá. mata. A inscrição, para quem quiser fazer, vai estar aqui no. Tá no link aqui embaixo desse vídeo que o pessoal tá assistindo. Aqui embaixo desse beleza. vídeo, Então, se inscreva perfeito. no link. Eu faço a inscrição lá, tem um monte de A gente produção boa falando de participou mercado. pouco hoje, né, a produção? Ainda bem. Mas assim, Juliana, agora que a gente tá chegando ao fim, cara, o que eu acho muito legal é que, tipo assim, eu lembro de Thiago Pereira, no primeiro Sul-Americano, da mãe dele. Vai, Thiago, vai, Thiago. Todo brasileiro lembra Ele disso. ganhou 5, 6 medalhas. Super, ele foi um fenômeno, né? É uma coisa impressionante e tal, né? E o Bruninho, eu sempre imaginei a pressão que ele, assim, sem saber que você acompanhou, a pressão, porra, o cara é filho, dos maiores jogadores de todos os tempos, de um dos melhores treinador. talvez o maior treinador de todos os tempos do vôlei. A mãe dele é uma das melhores jogadoras que eu já vi jogar. Meu, esse cara... Tem um capítulo no meu canal do YouTube, possivelmente, que o Bruno fala abertamente. Acho que a imprensa não teve acesso ainda, não percebeu. Tem bastante coisa, ele se abre pra caramba. Ele vai contar da história do pai dele. Tem vários capítulos lá bem legais, que ele fala sobre isso. De repente cai no colo deles por conta de uma briga, ser titular, levantador titular da seleção brasileira, né?
E, cara, o cara, sei lá, o melhor levantador de todos os tempos. É muito, assim, ele acabou em quadra fazendo mais do que o pai. Você já imaginou que você jogar com seu pai numa final olímpica, cara? Essa relação pai-filho não é um ambiente pra aquilo, né? Vamos dizer assim, né? O próprio Neymar, né? No documentário dele na Netflix, ele falou isso. Eu não sei mais se é meu pai ou se é meu empresário. Agora com o pai... Eu tive que gerenciar muito bem com o Bruno nessa época das Olimpíadas aí, 2016. Então, legal, muito bom papo. E aí, redes sociais do Gamecast aí, pro pessoal que gostou desse papo, escutou pela primeira vez, Casaca. Como é que o pessoal acha a gente? Falando em redes sociais, ô André Moraes, queria que vocês dessem um recado aí pro pessoal. Pra quê? Pra eles se inscreverem no canal. Pessoal, se inscrevam no canal. Poxa, precisa curtir, precisa comentar, porque senão você não vai ser entregue o material. isso. Hoje em dia tem que meter o dedo. Exato, Tá vendo? exato. Tá vendo? Sabe melhor que você. Melhor do que você também, que nunca lembra disso daí. É isso aí, tem que curtir mesmo. Ou seja, gostou, dá um comenta. like. Exato. Isso, compartilha Critica com os também se amigos. quiser, não tem problema. A gente... Compartilha com os inimigos. Agora, vamos também. positivar esse cérebro e elogiar ali embaixo, né? Poxa vida. O que vocês gostaram nesse episódio? Comenta lá embaixo. Vai fazer bem pra você. Pô, tem que contratar ele pra fazer o fechamento aqui, pra dar uma agitada. Né? Pega esse finalzinho aqui, você faz o corte em todos os episódios. Vamos lá, rede social é Gamecast. Gamecast, isso. Gamecast oficial. Acha a Aonde? gente No no TikTok, no Instagram, Vocês no têm TikTok Twitter. também? Vocês fazem dancinha? Faz, o Eles dançam? Eles dançam de maneira Não, mas eu desenho acho que vocês animado. tinham que pôr eles pra dançar Então faremos mesmo. isso, Eu acho em que podia breve. gravar, inclusive, hoje. Hoje é um bom A dia. gente põe uma música. Isso. Ó, próxima vez a gente grava. Próxima vez você voltar Hoje é um aqui. bom dia. Tem que ter uma cerveja, eu acho que aí o Index se solta mais. É isso. Agora, Juliana, a gente sempre encerra o podcast com um convidado pedindo uma música. Já que você falou aí que tem até uma playlist, né? Uma música alegre pra terminar o programa. Positivado. É isso. Pô, põe a minha, né, caramba? Tudo bem que é muito calmo, mas paciência. Desse povo tá precisando se acalmar em casa. Pode ser, vocês vão colocar no final? Lógico. Isso. Então põe. Escolhe qualquer música do álbum do Spotify lá A que eu gente tenho. não, você tem que escolher uma. Escolhe Não, uma, escolhe uma, escolhe dói, uma. mas todo mundo escolhe. Vamos vai. ver aqui qual que é a... Eu acho que, produção, já localizou meu álbum aí. Localiza meu álbum no Spotify, digita meu nome, produção. Vamos lá. Produção. Produção no é rápida? Deezer, não? Tem no Deezer. Eu gosto. Você usa só Deezer? Eu só uso o Deezer. Eu também olha, só uso Deezer. Olha, raro encontrar Raríssimos. isso. É raríssimos. Acha lá Juliano Milo, digita, vê se você acha o álbum Positive Mind Meditation. Não sei nem que... Uma vez eu tive um carro a diesel. Essa piada foi boa, hein? Alberto de Nóbrega. Só um cérebro, Controle de ansiedade. só um cérebro positivado conseguiria dar uma piada como essa, não é verdade ou Deixa não? eu te falar aqui, achei aqui, ó. Controle de ansiedade. Não sou eu não, calma. Positive Mind Lounge, Juliano Milo. É o lounge que você vai pegar. Vamos pegar uma música aqui. É esse aqui você? Que tem hashtagzinho azul? Como é que é o... Capa Não, verde? não sou não. Você tá Essa aqui. confundindo aí. Será que sou eu? É esse aqui? Não, não é não? É esse aí. Você Positive achou? Mind? É isso. Calma, vou pegar aqui, peraí. Tá lá, pô. Qual que é a música? Vamos ver aqui qual. Ó que musiquinha tranquila. Essa é Acabou. muito tranquila. Mas todas elas são assim, o Indec. Não, é pra acabar. É pra justamente para as pessoas em casa terem uma coisa nova que elas nunca ouviram. Então tá Então bom. beleza. Vamos lá. Fechou? Fechado, Vamos colocar fechado. isso aí pro povo escutar. Pode ser a primeira, tá, produção? Pronto. Beleza. Combinado, fechado. já tá aqui marcado. Pra o povo começar a positivar esse cérebro. Então, ótimo. Fazer Juliano, melhores escolhas no day trade aí de vocês. Muito obrigado. Eu acho que vai ser a primeira de muitas vezes que você vai Bora. vir aqui. Quem Pode me sabe uma hora chamar. trazer uns traders aí pra eles contarem os problemas. Legal. E a gente... Bora. Você sabe o que eu pensei, cara? O tempo inteiro. Porra, senta aqui 3, 4 traders e exatamente contando os problemas do dia a dia e você dando toque do que pode fazer. Tem que ser pra- pessoa que eu acho assim, que seria sincera, né? Vamos dizer assim. Tem que ser. Tem que se abrir. É. Senão não vai rolar. É. Não, legal. Valeu Se pela expor. participação. Muito obrigado, Indec. Tudo de bom. Tudo de bom. Feliz 2023. Casaca, mesma coisa aí. Bora. Todos começar vocês. Depois você voltar de viagem, procura a gente pra gravar mais, tá? Tá bom. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.